Deixar já gravando. Jadna, qual é a Jadna? É a Borba ou é a Fidelis? Foi, João. Eu falo Borba porque eu tô acostumada com Borba. Oi, Boa noite, Tiane. Dani. Tudo bem? Tudo certo. Estão com o material aí na mão. Tô vendo se eu consigo abrir aqui o meu, porque esse computador novo aqui, um dia ele abre, outro dia ele faz uma sacanagem aqui comigo. Ah, minha filha, brinquedo novo, a gente demora para aprender. Ai. E aí a última aula que eu dei já estava tudo certo, daí eu pensei, não, é igual. Aí chegou aqui dessa vez, não, dessa vez ele não quis ser igual da outra vez. Quem mais que está aqui vai dando uma boa noite? Tem alguém que eu não conheço, Eliane de São Paulo, acredito que está aqui. Luzia. Boa noite, tudo bem? Ai, que saudade! Que coisa boa ouvir a tua voz. Eu estou vendo se eu consigo colocar aqui o documento para aparecer, mas ele abre sobre a tela inteira. Não está pegando aqui para eu conseguir compartilhar com vocês. Entendi. Se for o caso, tu tem o teu aí baixado, Lu? É que eu tô do celular, não do computador Certo. mesmo. Senão eu Então, pedia para te compartilhar o teu, que eu não estou conseguindo aqui compartilhar o meu. Já era consigo para. entrar aqui É, no ele computador. tá em download lá, ele tá salvo aqui em vários lugares no computador, mas ele não, quando ele abre daí aqui, apaga a tela de vocês, eu não vejo vocês. Não, João, deixa que eu vou tentar por lá pelo outro jeito. Vão pegando uma aguinha, colocando fone, para poder ficar no aqui e agora. Tem outra Luzia entrando, tem mais uma Luzia. Tá calor aí ou tá frio? Como é que tá aí para vocês? Aqui em Criciúma tá bem Excelente. quentinho. Tá dando eco agora. Eu vou desligar daqui. Ah, tá. Vê se tu consegue, Lu, baixar daí o teu, porque o meu não Agora tô melhorou. conseguindo colocar aqui. Ah, não tá no celular, né? Tá certo. Vou ter que dar sem a folha, então, João. Tá dando o meu eco lá no meu. Tu ligou alguma coisa aí a mais agora. Tá dando um eco. Agora deu. Passou. Parou, né? Tava dando um eco da minha voz, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, dá licença. Deixa eu ver. Não dá, ele abre em cima da tela, ele não abre dentro. Não sei por quê, mudou alguma configuração. Mais um minutinho aqui para a gente poder colocar aqui, ver se a gente consegue colocar aqui, para aparecer aqui na tela de vocês. Para eu colocar, você tem que me autorizar, né? Sim, mas tu consegue, tu baixou aí? Já tem ele Baixei. baixado? Então autoriza a Agora, Luísa ali, que ela vai botar lá no dela, João. A gente vai autorizar então, daí tu mostra no teu, tá vários bom. participantes. Isso. Deu, já foi autorizado. Uhum. Agora só aumenta a tela, isso. Pronto. Ótimo, Lu, perfeito. Obrigada, viu? Imagina. Depois eu vou ficar aqui fuçando, se eu soubesse que, que ele ia me dar uma trollagem hoje aqui, eu tinha fuçado antes. Mas vamos lá, então. Quem for entrando só vai desligando os seus microfones. Prometo ser um pouco mais breve, porque eu sei que é final de ano, aí o pessoal já está fazendo horário do comércio, quem trabalha no comércio. Tem as confraternizações, e agora é um mês assim que as noites são longas, não é mesmo? Então, meninas, eu gosto sempre de fazer essa aula no final do ano. Geralmente ela é mais no final mesmo, assim, geralmente ela é ali pelo final de dezembro
ou no comecinho de janeiro. Porém, como eu vou tirar 10 dias de férias, e lá na praia também a internet não é assim tão boa no apartamento que eu vou ficar, então já resolvi me adiantar. Então, são duas coisas que eu sempre faço que já é de praxe, é dar essa aula de organização, de planejamento, e também fazer o desafio sempre começando no dia 1º de janeiro, de 25 dias. O ano passado o desafio foi de autoconfiança e esse ano ele vai ser de organização em todas as áreas. Inclusive o desse ano, obrigada. Inclusive o desse ano tem ali uma apostila incrível já também com os exercícios, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. Então, eu, na verdade, aprendi a me planejar, me organizar mais quando eu fiz RH, quando eu conheci planejamento estratégico. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é de uma forma mais simples, porque não adianta, às vezes, a gente ser, como se diz, né, cheia de técnicas e não acabar não colocando em prática. Às vezes, a gente dificulta as coisas, sendo que as coisas podem ser mais simples. E o feijão com arroz, ele dá resultado, né? Aquele básico bem feito é melhor do que a gente encher folhas e folhas e folhas e acabar não cumprindo nada, certo? Então, Lu, pode deixar isso, já pode passar para cá para essa primeira. Então, o que que acontece? Não adianta só a gente falar de planejamento, sendo que muitas vezes a gente faz um planejamento, seja um planejamento financeiro, um planejamento familiar, um planejamento para a escola dos meus filhos esse ano, você se planeja para uma viagem, você faz um plano para fazer um negócio novo, enfim, são várias formas de a gente fazer um planejamento para várias coisas, na verdade. Só que muitas vezes não tem, né, uma organização, ou procrastina, ou se sabota, ou não tem autoconfiança e acaba não colocando aquilo em prática porque acha que não vai dar certo, acha que não vale a pena. Às vezes acha mesmo que não merece aquela viagem que você tanto quer e você não se planeja para isso. Ou vai deixando para depois e passa mais um ano e mais 2 anos. E aí vem aquela velha história no final do ano. O ano que vem eu faço, porque esse ano foi muito corrido. O ano que vem eu começo, porque esse ano não deu certo. Então, eu gosto muito, principalmente, quem faz mentoria comigo sabe, e quem um dia for fazer vai também receber vários materiais, e entre um dos materiais que recebe, é justamente uma apostila de 58 páginas, onde você faz a sua linha do tempo, analisando os seus 12 meses anterior, em várias áreas, através de várias perguntas, de questionamentos, e já projetando os seus próximos 12 meses para frente. Isso não necessariamente precisa ser no começo do ano. Então, eu fiz ela de forma que a qualquer momento, se você quisesse começar a se planejar, pode ser março, abril, maio, mas você sempre conta de 12 meses para frente e sempre reflete, né, faz essa reflexão de como foi seus 12 meses para trás. Então, você pode fazer um planejamento de curto prazo, que geralmente é de 6 meses a um ano. O planejamento de médio prazo, ele costuma ser, geralmente, de um ano até 2, 2,5. E a partir disso já é considerado um planejamento de longo prazo. E é muito bacana eu falar sobre isso, porque eu costumo dizer, algumas pessoas já conhecem essa minha história, inclusive no Autoliderança eu falei sobre isso no final de semana. A vida que eu vivo hoje, eu e meu marido nos planejamos. Então, a gente vive hoje algo que foi planejado a longo prazo. A gente vive hoje algo que a gente planejou há 6 anos atrás. Então, claro, quando você faz um planejamento, você tem que ter as estratégias, que é o como. Como que eu vou fazer para alcançar isso? Por que que é importante a gente ter isso já em mente, ter isso no papel, o que você quer? Porque muitas vezes você pode se perder se você não tem isso claro. Você acaba tomando um outro rumo, tomando um outro caminho, e você acaba gastando tempo, energia e até mesmo dinheiro para ter que fazer o caminho inverso, porque você pegou o caminho errado, não estava indo na direção do que você desejava. E quando você tem isso claro, você se pergunta: isso está de acordo com o que eu quero? Isso vai me levar por onde eu quero? Gente, eu não entrei nem na apostila, tá? Eu estou só fazendo aqui uma introdução básica. Então você se pergunta: se eu aceitar essa proposta, eu vou conseguir lá na frente estar livre para chegar onde eu quero no planejamento de médio prazo, de 2 anos? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu e meu esposo estamos casados agora, vai fazer 18 anos, e há 6 anos atrás,
Quando a gente tinha a cafeteria, eu já era coach, já trabalhava com coaches de grupo, com desenvolvimento pessoal, fazia os dois em paralelo. Só que nós não estávamos satisfeitos com a vida que nós tínhamos. Nós tínhamos o café, trabalhávamos muito, eram 12 horas por dia, e nos domingos, que era a nossa única folga, eu ficava ainda organizando a casa e muitas vezes ia para o café para poder limpar o café, organizar para abrir na segunda-feira de manhã. Então a gente não tinha praticamente uma vida social. Não tinha praticamente amigos, só ia na casa da minha mãe, porque a gente trabalhava demais. Então, a gente começou a ter uma visão de futuro, que para a gente poder sair do café, nós tínhamos que ter um outro trabalho, tínhamos que ter uma outra profissão. E aí, eu já era formada em coach, mas mesmo assim, eu queria algo ainda que me desse mais embasamento. E aí, eu fui fazer RH na época, e o meu esposo falou: Olha, Michelle, eu vejo que o futuro é marketing. E na época ele foi fazer, então, o curso de 2 anos, né, na Unopar, na época, a formação dele em marketing digital. E aí a gente planejou tudo isso porque nós tínhamos um sonho de um dia nós dois podermos ter liberdade de viajar juntos, de trabalhar juntos de certa forma, de poder estar em casa algumas manhãs, poder ter essa liberdade de trabalhar online, porque nós podíamos talvez ir embora para Portugal, ir embora para um outro país e trabalhar online. Então, hoje, na verdade, os meus atendimentos, eles são 80% online. E o meu marido trabalha de casa também online, ele é copywriter. Então, hoje a gente vive isso. Nós tínhamos um planejamento também que a gente queria comprar o nosso apartamento, queria ter uma caminhonete. Enfim, a gente planejou tudo isso. Foi do dia para a noite? Não, porque era um planejamento que exigia realmente um longo prazo. Então, aqui eu já quero abrir um parêntese para vocês, que muitas pessoas querem as coisas em curto prazo, sendo que elas deveriam ser a médio ou longo prazo. Pode ser que aconteça sim, que você conquiste tudo isso, mas eu garanto para você, você até pode conquistar as coisas materiais. Da noite para o dia você pode ganhar um dinheiro. Esses dias ainda, meu esposo ainda, a gente joga toda semana, faz uma fezinha lá e vem um dinheiro para gente. Não muito, mas tipo R$ 1.000, mas vem. Então existem várias possibilidades de a gente conseguir as coisas materiais e vir do dia para a noite. Mas a sabedoria, ela não vem do dia para a noite. A sabedoria, o conhecimento, a experiência, ela sim requer alguns anos de vida, não é verdade? Então, se é que hoje eu me considero uma boa profissional, é porque foi muito estudado, foi muito praticado, foi muito aprofundado, foram feitos muitos cursos, muitas formações, e isso seria. Meninas, quem for entrando, por favor, desliga o microfone, tá? Porque senão tem ruído, daí tiro o meu foco aqui. Eu me perco, tá? Então, vai desligando o microfone quem for entrando ou quem já está aqui. Então, voltando. Esse conhecimento todo, ele seria impossível eu ter ele em 1 ou 2 anos. Por quê? Porque são muitas formações, muito curso, muitos livros, muitos estudos. Então, eu sabia que para mim ser uma autoridade levaria um tempo. Hoje eu me considero uma autoridade, mas a autoridade, ela leva um tempo para você ser uma autoridade. E aí tem pessoas que desistem de um planejamento muitas vezes porque eles querem alcançar num curto espaço de tempo algo que levaria pelo menos 2 a 3 anos para você construir, certo? E ainda nesse espaço de tempo, muitas vezes você precisa redesenhar o seu planejamento, ou mudar uma estratégia ou outra dentro do planejamento, porque nem tudo sai como planejado. Acontece, por exemplo, muitas vezes, de a gente planejar, vou fazer agora o quarto do meu filho, e o quarto do meu filho vai custar R$ 20.000, que é hoje um quarto planejado é mais ou menos isso, 15, 18 mil. Só que, entretanto, ficou alguém doente na família, e aí eu precisei ajudar, e a prioridade foi a doença, foi buscar a saúde, a cura, do que o quarto. Então, logo, esse planejamento já ficou para depois, certo? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade e entender que nem tudo também está sobre, né, o nosso domínio. Tem coisas que vão acontecer, adversidades, surpresas, e a gente precisa daí também ter essa calma, dar esse tempo, mas não desistir. Só desistir se realmente você vê que não era aquilo que você queria, porque acontece também, você se planeja para algo, mas depois você entende que não é aquilo que você queria. Por exemplo, Michelle, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero me planejar
para o próximo ano eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho, porque eu não estou feliz, eu estou insatisfeita. Porém, a pessoa começa a fazer um desenvolvimento pessoal e ela começa a entender que não é o trabalho. Ela não está satisfeita com ela mesma, porque ela está passando por um período de transição, ela tá passando por um período, digamos assim, de conflito interno, conflito interior. Sabe quando existe esse momento? Quantas aqui já tiveram? Eu já tive. E ela descobre que, afinal, o problema não era o trabalho, era ela. Que ela não quer mais mudar de trabalho. Então, logo, ela aborta esse planejamento de fazer essa transição de carreira. Entende? Então, o planejamento não é só chegar a colocar um papel. Tem algumas coisas que muitas vezes impedem, você tem que acompanhar, você precisa acompanhar. Muita gente faz um planejamento, vai fazendo as coisas, mas não acompanha. Se aquilo está de acordo, se aquilo faz sentido. Então, quando eu planejei ter essa vida que eu tenho hoje, eu entendi que eu precisava ter parceiros, mas eu não queria ficar presa trabalhando com uma empresa com outras pessoas, onde eu teria que cumprir um horário. E na época eu fui convidada sim para fazer parte de alguns negócios, porém eu já tinha meu planejamento muito claro e eu sabia que se eu aceitasse aquela proposta lá, talvez hoje eu tivesse presa lá e não estaria hoje tendo a liberdade que eu tenho. Então a liberdade é um valor para mim e é importante que no meu planejamento de longo prazo esteja também os meus valores. Porque às vezes tu faz um planejamento, você quer liberdade, você está indo para um caminho que vai cada vez ficar mais presa. É isso que você quer? Então, eu quero trazer o planejamento para vocês, mas de uma forma mais humanizada, de uma forma que você possa também olhar para dentro de você e entender se aquele planejamento faz realmente sentido, se está de acordo. Porque senão você não chega onde você quer, principalmente se for o de longo prazo. Muitas pessoas falam assim, eu tenho um sonho de conhecer Nova York, eu tenho um sonho de conhecer Paris, mas muita gente acha que um sonho ele tem que ser um milagre, que vai cair do céu uma passagem, pode até ser que você cocrie, que aconteça. Já aconteceu muita coisa comigo que jamais eu imaginava. Mas até para cocriar, a gente tem que fazer um trabalho. Até para cocriar, a gente tem que vibrar em alta frequência, tem que visualizar, meditar, sentir, até para cocriar. Não é verdade? Não, até para isso a gente precisa ter algumas atitudes, ter alguns comportamentos, algumas disciplinas diárias também, para que isso se manifeste. Limpar as nossas crenças, enfim, não vou entrar aqui agora nesse assunto, mas essa introdução que eu estou dando aqui para vocês é para vocês entenderem a forma que eu quero trazer hoje esse tema para vocês de planejamento. Gente, até aqui ficou alguma dúvida nessa introdução? Faz sentido para vocês? Alguma de vocês, pode voltar lá primeiro, Lu. Alguma de vocês já se identificou com o que eu falei aqui? Algum dia já fez um planejamento de longo prazo e acabou deixando para lá? Ou então fez contando com pessoas sem saber se realmente as pessoas iriam apoiar você? Fez achando que você daria conta sozinho e depois você não ajudou as pessoas que iriam apoiar? Porque o como, a estratégia, a gente vai fazer, vai se questionar aqui. Algumas precisam de pessoas para apoiar você, outras não. Alguns planejamentos, eles incluem uma família, inclui 2, 3 pessoas, outros é só seu. Então, assim, dá para fazer um planejamento com tudo junto e misturado? Dá, mas é mais desafiante. Então, o ideal é que você tenha um planejamento, pelo menos um de curto prazo, o que você quer para os seus próximos 6 meses a 1 ano, um de médio prazo e um de longo prazo. Então, por exemplo, hoje eu estou num apartamento que é meu, mas o meu planejamento de médio prazo, nos próximos 2 anos, eu estarei numa casa. Então, é um planejamento de médio prazo. Meu planejamento daqui 5 anos já é, talvez, eu ter a casa e ter o meu, talvez, o meu centro de treinamentos na minha casa, em cima da casa. Certo? Então, ou eu compro uma casa já com isso, ou eu compro uma casa e depois construo o centro de treinamentos em cima da casa. Seria já um planejamento para longo prazo. Mas, se até lá, né, vai que financeiramente as coisas acontecem mais rápido, e pode acontecer, porque já aconteceu muito disso comigo, acontece antes, você acaba fazendo esse planejamento antes. Então, assim, a nossa vida, se nós formos considerar que a nossa vida, a nossa família é como se fosse uma empresa,
A gente precisa entender que a gente também tem que fazer esse planejamento de daqui 10 anos. O que eu quero com 50 anos? Como eu quero estar com os meus 50 anos? O que eu quero estar vivendo com 50 anos? Quais as preocupações que eu não quero ter quando eu tiver 50 anos? Porque com 50 anos, para mim, eu vou estar com saúde, vou estar bem. Com 65, 70, eu acho que eu já vou estar mais preguiçosinha. Então, eu quero viver as coisas com 50. Hoje já vivo, mas com 50 eu quero estar de boa, vivendo, viajando mais, estando mais tranquila, porque eu sei que eu vou estar bem de saúde com 50, pela lógica do ser humano, né? 50, 60, óbvio que quanto mais tempo a gente vai alcançando de vida, a tendência é a gente estar mais idosa, né? E menos jovem. Logo, é normal que tenha mais um cansaço e menos disposição. Então, esse planejamento, quem tem 40, 50, Michelle, eu tenho 50, então eu já estou pensando no meu 60. Ele é de longo prazo, daqui 10 anos. Isso é importante, porque se a gente viver carpe diem, a idade vai chegar. Né? Carpe diem que, estou vivendo um dia de cada vez, estou gastando hoje. Então, assim, isso serve para quando a gente é jovem. Mas quando a gente já tem ali seus 40, já é uma mãe de família, ou já tem seus 50, 55, já tem que pensar como que eu quero estar com 65 anos. Como que eu quero fazer, como que eu quero envelhecer, como é que vai estar a minha envelhecência, né? Será que eu vou ter, já cuidar talvez até da minha saúde? Então, eu vou fazer um planejamento de um plano alimentar. Vou fazer um planejamento de um plano de saúde. Vou começar a planejar para melhorar a minha saúde. Vou investir, talvez, também, por exemplo, né, em trabalhar mais a minha mente, visto que toda doença vem. Então, vou me planejar. Então, nesse próximo ano, eu vou guardar pelo menos R$ 100, né, todo mês, ou R$ 200, que eu quero fazer um tratamento, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa. Então, você pode planejar para várias áreas da sua vida. A minha experiência é que hoje, para mim, eu trabalho em cima da minha roda da vida há anos. Esse ano, quem sabe, eu tenho muitos convites aí de parcerias, vou trabalhar muito com empreendas, muito fora de Criciúma. Não sei como é que vai ser ainda o meu tempo, né, a minha energia, mas eu ainda quero criar, um desejo meu, criar um curso, ou criar uma formação, ou criar, enfim, uma mentoria voltada só para a roda da vida. Porque, gente, tudo que a gente vive todos os dias está dentro da roda da vida. E quando você tem essa clareza de como trabalhar a sua roda da vida, o que está em cada área, como que trabalha, o que está fora, o que está dentro, o que é externo, o que é interno. Quando você tem isso, você olha a sua vida de uma forma holística, de uma forma sistêmica, e isso fica muito mais fácil. Então, alguns anos atrás, por exemplo, até 3 anos atrás, eu fazia minha roda da vida. Todos os anos eu fazia. E aí acabava o ano, eu fazia outra. O que eu não tinha conquistado ainda, eu colocava de novo. E o que eu já tinha conquistado, eu tirava e colocava coisas novas. Hoje eu não faço mais roda da vida. Por quê? Porque eu já tenho ela desenhada na minha mente o tempo todo. Toda hora, se tu perguntar para mim, eu já decorei, eu já sei o que tem em cada área, eu já sei o que eu quero para cada área, então ela já está na minha visão o tempo todo. Eu não tenho mais necessidade, eu fecho os meus olhos, eu vejo as coisas, eu não tenho necessidade de ficar olhando ela. Mas quem ainda não está com esse hábito, quem ainda não acostumou, é legal fazer. Porque ali tu vai conseguindo olhar todos os dias e vai equilibrando, vai dizendo, essa área aqui não está legal, essa área aqui precisa melhorar. Porque, na verdade, às vezes vai estar bem em todas as áreas, mas às vezes vai ter uma área que não está bem e ela acaba influenciando as outras áreas. Por exemplo, quando você não está bem financeiramente, às vezes tira a sua paz de espírito, é área espiritual. O seu emocional, você começa a ficar com urticária, cai cabelo, fica nervosa, não dorme à noite, enfim. Às vezes é só emocional o problema e isso afeta a sua mente, né? Do emocional começa a afetar o seu mental. Quantas pessoas, ontem eu ainda assisti um filme, que o emocional dela começou a abalar o mental, ela ficou fora e ela mandou matar o marido. Por quê? O emocional não foi trabalhado e afetou o mental, saiu fora da casinha. Então, nós somos esses 4 o tempo todo: físico, mental, emocional e espiritual, e sempre seremos. E a nossa vida também sempre vai ter um financeiro, vai ter as relações, vai ter a parte de ter um conhecimento. O filme é o Gucci, a história da Gucci, da marca Gucci italiana, muito legal.
Eu fiquei até 1 da manhã assistindo. Tu já assistiu? É bem bacana. Tá no Prime, tá? Agora eu assinei o Prime porque a Netflix não tinha mais nada de bom. Eu falo mal da Netflix aqui. Para mim, pelo menos, não tinha mais nada interessante. Aí eu assinei a Prime, que é R$ 12 por mês. Lá tem uns filmes diferentes, umas coisas legais. E eu, particularmente, gosto de ver principalmente algo que vai agregar na minha vida, que eu vou tirar um aprendizado. Eu não vejo por ver só para me distrair. Então, eu procuro principalmente ver coisas que é fatos reais, histórias que realmente aconteceram. Óbvio que nem sempre é igual, né? Eles dão uma maquiada, mas pelo menos a gente tem uma noção e é inspirador e a gente tira muito aprendizado. Então, desse filme de ontem eu tirei muito aprendizado, né? O quanto que, como que as pessoas são, é bem bacana, assim. Tu faz uma lista de aprendizado que tu tire de percepções que tu vai tendo, assim, como que é trabalhar em família, como que o dinheiro sobe para a cabeça, como que as pessoas surtam, enfim, e por aí vai. Então, voltando, essa parte do planejamento, quando você tem essa visão sistêmica, fica muito mais fácil. Então, o que que eu também fazia até 3 anos atrás? Eu focava numa área por ano. Eu trabalhava as 4, certo? Um pouquinho estou sempre ligada no emocional, trabalhando nas relações, trabalhando sempre o meu autoconhecimento, todos os dias será eternamente. Ia trabalhando na minha mente, meu conhecimento, lendo, estudando, me curando, quebrando crenças, continuo também. O espiritual sempre cada vez mais conectada, cada vez mais com o meu eu maior, com Deus, com o Espírito Santo, aquilo que você quiser chamar, sua centelha divina, né? Cocriando cada vez mais, se elevando cada vez mais. Mas até 3 anos atrás eu focava numa área, porque eu não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje, essa experiência, esse domínio para conseguir trabalhar tudo assim. Então, o que que acontece? Em 2018, meu foco foi trabalho. Então, naquele ano, eu foquei em dar cursos fora. Então, eu fui para Floripa dar o Mulheres em Movimento, fui para São Paulo, levei a Laura. E o meu foco naquele ano era prosperar, porque eu precisava fazer dinheiro. Eu queria dinheiro para poder comprar as minhas coisas, me organizar. Então, meu foco foi trabalho, 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 trabalho. Eu sabia que eu ia dar uma atenção mais para a família, fazer, mas o foco seria o trabalho. E isso é bem bacana quando você tem essa clareza, porque você senta com a sua família e você conversa e alinha, diz, olha, esse ano a mamãe precisa realmente focar no trabalho, porque a gente precisa, o ano que vem tá assim, no outro ano assim, papapá. Então, a gente senta e conversa e diz, olha, esse ano o foco vai ser essa área aqui. Então, eu vou estar um pouco mais ausente, a gente vai ter que se organizar mais, certo? E aí tu sabe que vai ter algumas dificuldades, tu sabe que a família, por mais que tu tente, né, não vai estar tão equilibrada assim, porque teve mês que, por exemplo, eu viajei os 4 fins de semana. E naquela época o João não estava trabalhando online como ele trabalha hoje, ele trabalhava numa empresa. E a Laurinha tinha menos entendimento do que tem hoje. Mas eu estava preparada para entender que ia dar uma desestruturada. Já sabia disso. Porque eu não ia estar tão presente assim, e não é igual a presença da mãe, né? O tempo todo ali quando não está. E aí eu sei que durante o mês inteiro eu viajei, já era quase final de ano, e aí eu vi assim que já tinha dado, os dois estavam meio perdidos. Era a falta da minha presença na casa. Aí eu pensei, João, aí depois veio a pandemia, logo depois veio a pandemia, então isso foi 2018, 2019, 2020 entrou a pandemia, aí a Laurinha já está maior, hoje a Laurinha viaja com a gente, a Laura vai para os cursos, a Laura tira foto, a Laura ajuda, né, faz o desenho para mim, o João coloca o som, mas tudo isso a gente tinha planejado de chegar nesse nível. Então, quando a Laura for maior, a gente viaja junto, quando a gente estiver trabalhando juntos, que tu não for mais funcionário de empresa, a gente pode fazer as coisas juntos. Por exemplo, a gente vai viajar juntos agora, o cachorro, eu, o João, vamos para a festa de final de ano do Empreenda-se, mas também vamos a trabalho. E a gente vai unir as duas coisas, família e trabalho, que era o que a gente queria. Então, assim, eu estava ciente de que naquele ano, talvez, né? Mas isso foi conversado, estava todo mundo ciente disso, por mais que a Laura tivesse, na época, 9 anos, ela estava consciente disso. E aí, no outro ano, eu pensei assim, ó, agora eu vou trabalhar só mais focada na espiritualidade. Aí, 2019, espiritual, 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 espiritual. Eu lia coisas espirituais, eu meditava muito, eu cocriava muito, eu focava muito, eu visualizava muito, conversava com Deus o tempo todo. Por quê? Porque eu precisava. E, gente, tem coisas que depois que você foca, trabalha, aquilo faz assim, não volta mais.
Tu vai só mantendo depois e tu vai mantendo e vai aumentando. Mas tu não precisa, o grosso tu já fez. O caminho, tu já abriu o caminho. Depois tu continua caminhando de leve, a coisa vai fluindo, vai aumentando, mas o principal tu fez. Então, em 2019, eu fiz o meu caminho espiritual. Estudando, lendo, praticando, fazendo, entendendo, me curando, me conectando, até eu começar a vir as mensagens para mim, até eu começar a viver o que eu vivo hoje. Não vou entrar também aqui em detalhes, até porque talvez alguns entendam, talvez outros não, porque quando é espiritual, para muita gente que é cético, porque muita gente, né, cada um tem a sua crença, então não vou entrar nisso agora, mas foi um ano que eu trabalhei meu espiritual. E aí, a partir de 2020, eu parei de focar numa área só e consigo equilibrar as 4 áreas. Por quê? Porque hoje o João já está online também, então ele também faz a agenda dele, também tem flexibilidade, e a Laura também já está mais velha. Hoje a Laura já faz as coisas dela sozinha, já ajuda em casa, já organiza, já não tem mais aquela preocupação que é tão criança, tão pequena, que não entende as coisas. Então, hoje não precisa mais de eu focar só numa área, porque a coisa está diferente. Então, eu vou equilibrando as 4, mas tem épocas, sim. Por exemplo, quando eu criei o treinamento Criando a Realidade Desejada, eu criei ele em 15 dias. Estudei, fui, vai, e aí tinha 20 mulheres, foi para 50, foi para 70, e vende daqui, faz de lá. Aquilo me consumiu 15 dias ali de foco, praticamente. Os atendimentos, mais o treinamento. Quando eu monto um treinamento novo, um curso novo, às vezes eu fico 1 mês, 2 meses mais focado. E aí eu falo, olha, amanhã agora vai esses 2 meses, a mãe vai ter que estar mais focada aqui, eu preciso realmente, depois é tranquilo, e ela entende. Então, quando tem essa conversa, esse entendimento, eles também contribuem, eles entendem e a coisa flui. Então, se você vai fazer um planejamento, o ideal é que você compartilhe com a sua família, para que eles entendam o que está rolando ali. Porque muitas vezes falta comunicação. Assim como numa empresa, 85% dos problemas é comunicação, na sua casa também é. E você consegue muito mais apoio quando está todo mundo entendendo. Tu imagina que a tua casa é uma empresa e tem os colaboradores. Vamos supor que você é a líder e tem os colaboradores. Se você não comunica os colaboradores o que está acontecendo e o que vai acontecer e para que você está fazendo aquilo, as pessoas não entendem, não aceitam e não respeitam. Quando você conversa, eles respeitam aquilo ali, eles entendem e até te apoiam. Traz uma água para você, bate, mãe, quer alguma coisa, ajuda, sabe que eu tô no pega do trabalho ali. Então, é muito melhor, tá? Então, assim, ó, coloque a comunicação também no seu planejamento, se é que você tem família, se é que você tem um cônjuge. Se você é sozinha, talvez não tenha necessidade de compartilhar com ninguém, a não ser que alguém vá te apoiar, tá? Então, assim, essa comunicação para que seja mais leve, para que você consiga focar e todos contribuam para que isso aconteça, principalmente para quem é mãe, porque o desafio da mãe é dar atenção para o filho e para o trabalho, é necessário. Por quê? Porque muitas mulheres abandonam o seu planejamento, o seu projeto, porque não conseguem conciliar família com trabalho. Entende? Então, para que isso não aconteça, você já antevê esse problema, trazendo essa comunicação, passando para eles, fazendo eles entender que é para o futuro melhor para todos. Ah, porque lá na frente vai acontecer isso, então a gente precisa plantar agora para a gente poder colher daqui 1 ano, 2 anos, para que não volte a acontecer aquilo que aconteceu lá com a gente, então a gente tem que fazer diferente. Então, assim, não sei o que a sua família passou, mas na minha família, a gente passou momentos difíceis há 8 anos atrás. E a Laura lembra disso. Há 8 a 7 anos. Então, ela sabe que para a gente não voltar mais, quer dizer, a gente nunca mais vai voltar porque a nossa mente expandiu, não tem como. Há 8 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje. É óbvio que não vai mais voltar. Mas, mesmo assim, a gente sabe onde a gente esteve. A gente tem essa clareza. E hoje a gente faz para chegar lá na frente, para ficar cada vez mais longe de correr o risco de um dia voltar para aquela situação. Então, eu tenho essas conversas com ela. Olha, tu lembra quando acontecia isso? Pois é, então, para que isso não aconteça, a gente precisa fazer isso, eu quero que tu entenda. Então, quanto mais tu estudar, Laura, eu falo para ela, menos eu preciso te ajudar. Quanto menos eu precisar te ajudar, mais eu consigo focar no trabalho. Quanto mais a mãe focar no trabalho, melhor a gente tem um futuro para todos. O pai é a mesma coisa, o pai te ensina muito. Mas tem vezes que o pai não consegue, porque o pai também está fazendo o trabalho dele. Então, se tu estudar mais, se focar mais, não tem necessidade do pai parar de trabalhar, fazer o que ele está fazendo, e a mãe para ir lá ajudar você.
E assim as coisas fluem. Tá certa, mãe? Realmente faz sentido. Então, olha como a gente tem que ter essa comunicação com a família da gente. Ah, Michele, a minha família pode ser que eu moro com meu irmão, pode ser que eu moro com a minha mãe. Vai lá, compartilhe o seu projeto, porque às vezes as pessoas ficam atrapalhando mais do que ajudando quando a gente não compartilha. Certo? Até aqui, gente, fez sentido? Abre aí o microfone aí alguém. Eliana tá aqui, não sei quem tá? Vou dar uma olhada agora. Mais stalkeada. Jadna, Francisca, Eliane, Mônica. Aí tem um iPhone que eu não sei o nome, acho que é porque eu não tenho salvo aqui, não sei. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fez sentido até aqui para você? Acho que sim, né? Se ninguém falou, beleza, segue o baile então. E aí sim, a gente agora fala assim, ó, o que que impede de colocar em prática o seu planejamento nos próximos 12 meses? Eu vou dizer para vocês, tá, que tem dois pontos. 12 meses passa voando, mas ao mesmo tempo acontece muita coisa. Se eu perguntar assim para você, quantas coisas aconteceram na sua vida nesses 12 meses? A minha mesmo. Eu estou rindo porque esse ano, para mim, ele aconteceu mais coisas do que algumas épocas da minha vida, 4 anos não aconteceu o que aconteceu nesse ano. Então, o que que acontece? Às vezes, você vai ter um espaço de tempo que vai acontecer tanta coisa que 10 anos não aconteceu. Pode ser do dia para a noite, pode ser, entende? Mas a evolução do ser humano, quanto mais você evolui, quanto mais você se cura, quanto mais você cresce, mais você entende, é normal que isso vá acontecer. O ano que vem, gente, se é que eu acho que aconteceu muita coisa para mim esse ano, eu tenho certeza que o ano que vem vai ser muito mais. Então, eu já estou me preparando, já avisei a minha mãe. Mãe, esse ano eu consegui vir aqui alguns fins de semana, estou indo para lá esse fim de semana agora, aniversário da minha irmã. Vou ficar 10 dias lá de férias na praia, depois eu volto para trabalhar. Mas, mãe, o ano que vem eu já estou com alguns convites para ir para fora. Então, eu não vou estar, nos fins de semana eu vou estar mais ocupada, e durante a semana também, porque eu tenho as mentorias e vou dar mentoria para grupos grandes dentro do Empreenda-se. Então, eu já estou preparando ela para o ano que vem ela entender que eu já estarei mais ausente. Eu falei, mas mãe, tu sabe que isso é importante porque eu quero comprar minha casa grande. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Ela falou, Michelle, tu tá certa? Ao mesmo tempo que ela quer eu perto, ela também entende que eu preciso voar. Então, eu já estou conversando essas conversas com ela para não ter essa carência o ano que vem. Ela já tá se preparando para o ano que vem saber que eu vou estar menos presente. Entende? Então, assim, eu já vou me organizando, sabendo, né, conversando com as pessoas que às vezes dependem da gente, enfim, que contam com a gente, porque isso também é importante, certo? Porque às vezes você vai ter que parar muitas vezes para dar atenção. E para isso, então, você já vai se organizando, já vai trabalhando a mente, o psicológico. Quem são as pessoas que estão ao seu redor hoje, que você precisa começar a preparar essas pessoas para entender que você tem a sua vida, o seu planejamento, que ele tem que acontecer. E essas pessoas que estão ao seu redor, às vezes dependendo de você, não financeiramente, mas emocionalmente, mas enfim, que gostam muito da sua presença, né? Elas têm que entender isso. Então, gente, tudo isso é para a gente poder antever problemas, tá? Dentro do Empreenda-se, por exemplo, a gente trabalha nas empresas, com os alunos, a gente fala assim, ó, que dentro de uma empresa, durante um ano, 4 a 5 meses, é para você levantar os problemas, tirar toda a sujeira debaixo do tapete. Depois você vai resolver os problemas nos próximos 4 meses. E aí, quando der um ano, você já está antevendo os problemas. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, já é para vocês antever possíveis problemas, para vocês não parar o planejamento de vocês, certo? Porque eu tenho certeza que aqui vocês, assim como eu, já pararam muitas coisas por causa de outras pessoas, não é verdade? Porque não se colocaram em primeiro lugar e acabaram, eu fico para depois, as minhas coisas ficam para depois, vou cuidar da minha mãe, vou cuidar do meu irmão, vou cuidar do meu pai, vou cuidar do meu filho, vou com isso e aquilo, e você foi ficando, tá?
Então, assim, já estou falando isso para você, porque tem tudo isso, gente. E eu quero trazer essa visão para vocês, justamente para que vocês sejam um planejamento simples ou um planejamento mais detalhado, mais complexo, para que você siga. Tem todos esses detalhes, principalmente nós que somos mulheres. Porque a gente não pode fugir de uma realidade que a gente tem, que a gente é mãe. E a gente é filha. Geralmente a mulher é mais filha do que o homem. É a mulher, é a filha que acolhe os pais, geralmente, não é o homem. Eu tiro por mim. Entende? Hoje o João é um filho para os meus pais. A gente apoia muito mais os meus pais porque eu sou a filha mulher. E a mãe do João está longe, ele vê de vez em quando. Então, a tendência, geralmente, é as filhas cuidarem mais dos pais. Então, tem tudo isso. Por que que eu já quero ir para uma casa grande? Porque os meus pais estão com os 78, né, 75. Amanhã ou depois, eu preciso de uma casa grande para eles morar comigo, para eu poder dar uma cuidadora para ajudar a cuidar. Eu já estou pensando daqui 3 anos, 2 anos, entende? Então, assim, já estou lá na frente, a gente tem que pensar lá na frente também. Para quê? Para que as coisas fluam. Para que quando a coisa acontecer, você não fique louca sabendo o que vai fazer e coloque os pés pelas mãos e não tem nada organizado e aquilo que é para ser leve se torna um problema. Faz sentido, gente? Certo? Vocês esperavam que fosse assim tão complexo? Mas é que eu trago a minha experiência e a minha visão, tá? Faz muito sentido. Continua assim, Mi, tá uma maravilha. Então, vamos lá. Por exemplo, tá? Eu peguei o cachorro. A gente tem um cachorro. Mas eu peguei no impulso e peguei pela Laura e não me arrependo, é uma alegria. Mas já muda muitas vezes os nossos planos, porque não tem com quem eu deixar o cachorro. E quando viaja todo mundo, tem que levar o cachorro, certo? Eu não gosto de deixar nos hotelzinhos, porque a gente não sabe como é, né? Quem tem cachorro, quem tem um bichinho de 4 patas, sabe que acaba sendo um filho pra gente. Então, agora a gente vai viajar, eu já perguntei, olha, posso levar o cachorro? Porque eu não tenho onde deixar. É complicado, mas tua didática é ótima. É complexo, a Mônica falou, não é complicado. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, então, o chat para dar uma olhadinha. Gente, essa introdução, ela é mais demorada, porque o resto depois eu vou acelerando. Mas eu quero que vocês vejam esse contexto sistêmico, tá? Que você tem tudo isso na sua vida. Talvez você não tenha, mas se você tiver, é bom você pensar em tudo isso. Porque tudo isso que eu estou falando para você, talvez você já tenha passado lá atrás. E para que você não caia na mesma armadilha de novo, você já se organiza pensando nesses detalhes, tá? Já aconteceu aquela loucura assim daquela família que sai para viajar sem um seguro de carro, com um pneu careca, vai na aventura, né? Ou com o dinheiro contado? E aí, não se planejou. Chegou lá, o carro estragou no meio da estrada, daí não tinha um seguro para mandar para guinchar o carro. Não tinha como, a família ficou a pé, não poderia pagar um outro táxi para ir até onde. É uma confusão. Por quê? Porque não tem, até para uma viagem tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma segurança, tem que ter uma organização. Não dá para contar com a sorte, principalmente mulheres maduras que eu estou falando aqui. A gente não é mais uma jovem de 20 anos. É diferente. Um planejamento de um jovem de 20 anos, de 25 anos, é diferente de uma mulher de 40 com família, gente. A gente não pode colocar nossa família em risco. Por quê? Porque a gente tem responsabilidade. É ou não é? Então, é diferente. Eu estou falando aqui com vocês que são mulheres mais ou menos da minha idade, um pouco mais nova, um pouco mais velha, ou então vão, Michelle, eu sou nova, mas eu vou chegar. Saiba que quando você chegar aqui, você tiver a sua família, vai ter todos esses pontos. Eu não posso simplesmente fazer um planejamento, que é o meu sonho, e deixar, a não ser que a minha família não seja um valor para mim. Aí tudo bem, beleza? E eu respeito, cada um tem seus valores. Mas se a sua família é um valor para você, ela de alguma forma vai ter que estar nesse planejamento. De alguma forma, ela tem que estar a par, ela tem que estar para quê? Para não deixar de lado, para depois você também não ter problemas. Sabe? Se você sabe que você vai ficar mais ausente, talvez, vou ter que ter um psicólogo. Eu conheço, a Luzia conhece, a Luzia já foi comigo em um evento grande, em que a mulher é uma mulher famosa, dá curso pelo Brasil todo, mas ela mesma falou, no curso que eu fui de 7 dias com essa pessoa,
que teve sérios problemas pela ausência dela em casa com os filhos, de anorexia, de bulimia, de depressão, pela ausência dela. Aí eu pergunto, né? Será que fez um planejamento para esse crescimento? O que acontece, tá? Às vezes a gente dá o boom. Tem empresa que dá o boom do dia para a noite e não está preparada, porque não tinha um planejamento para dar o boom. Se você sabia que você ia chegar nesse nível, você está preparada para amanhã? Por exemplo, Michele, eu quero uma agenda cheia. Você está preparada hoje para ter uma agenda cheia? Você consegue dar conta, se organizar com uma agenda cheia? Talvez não. A sua estrutura hoje está preparada para ter a quantidade de clientes que você quer? Se você faz um lançamento hoje e do dia para a noite começa um monte de gente te chamar, você tem uma estrutura, alguém para ficar 24 horas, ou o Lead Lovers, né, que é uma plataforma para poder atender essas pessoas, ou não tem essa estrutura? Pode dar o boom. Eu tenho uma cliente que ela montou uma empresa de joias com o nome dela, com um nome legal. Ela disse, Michele, eu fiz um marketing sensacional, porém eu não me preparei para o boom, e deu um boom, do dia para a noite, e eu não soube lidar com aquilo. Daí eu perdi cliente, eu perdi gente, eu fui fazendo, eu não tinha um planejamento, eu não sabia como lidar com aquilo tudo, as pessoas querendo vender as minhas joias, e eu fui entregando, e aí se perdeu. Por quê? Porque, né, deu o boom e não estava organizada, estruturada e planejada para isso. Eu quero ser mãe. Gente, é uma coisa quando a gente quer e se planeja. Quando você é pega no susto, você não está preparada psicologicamente, não está preparada financeiramente, a gravidez, que era para ser uma coisa leve, às vezes se torna uma coisa pesada. Se você não está preparada psicologicamente, se você não tem apoio de ninguém, não tem financeiro, eu, graças a Deus, não aconteceu comigo. Quando eu tive a Laura, a gente meio que já começou a se descuidar, porque se acontecesse, nós queria. Eu já estava com 30 anos, a gente já tinha vontade de vir embora para o Brasil. E aí, quando a gente parou de se descuidar, eu engravidei. Não demorou muito. Demorou, acho que uns 8 meses, talvez, 7 meses. Mas eu já estava me preparando psicologicamente para isso, financeiramente a gente já tinha o nosso dinheiro legal. Então, assim, a minha gravidez foi maravilhosa. Eu amei estar grávida. Amei. Depois, claro, eu tive alguns percalços ali, mas foi incrível. Por quê? Porque foi meio que planejado, foi organizado. Agora, vai tu engravidar, tu tá cheio de dívida, ou tu tá doente, ou tu tá sem apoio, ou tu não quer ser, ou tu morre de medo de ser mãe, tu não tá preparada nada. Acaba por ser uma coisa que tu não curte aquilo ali. Até para isso, gente. Vamos ver aqui. Certo. Deixa eu tirar aqui agora isso. Pronto. Então, vamos lá. Agora vocês anotem aí, tá? Era para mim dar uma de 1 hora, eu nem comecei o conteúdo. Essa sou eu, né, gente? Não adianta, assim, eu até tento. O que te impede de colocar em prática? Lembra de tirar uma fotinho minha e me marcar no Instagram, né? Me ajuda a fazer lá umas postagens bacanas lá para divulgar essas nossas aulas do Mulheres em Movimento aqui, porque tem ajudado muita gente, tá? O que te impede, então, de colocar o teu planejamento em prática? Ó, o que eu coloquei aqui que realmente para mim foi que aconteceu muitas vezes? Procrastinação, deixava para depois. Não tinha clareza, não sabia se queria aquilo, se não queria. Distração, falta de foco, começa, mas daqui a pouco vai pegar outra coisa, daqui a pouco uma pessoa te convida para cá e tu vai para cá, e a pessoa te convida para ir para lá e tu vai para lá e tu vai perdendo foco. Falta de autoconfiança, acha que não vale a pena, para mim não vai dar certo, eu não vou não vou sair do certo pelo duvidoso, ninguém me apoia. Quando eu falo que eu quero fazer uma transição de carreira, as pessoas dizem, tu é louca, tu ganha bem, tem teu trabalho estável, e a pessoa continua ali, né, por não ter essa confiança nela. Ela fica esperando, às vezes, uma aceitação dos outros, uma motivação dos outros, que não vai vir, na maioria das vezes não vem. Não tem uma organização também, isso é importante, seja organização financeira, seja organização com as suas coisas, organização com a agenda, gente. Muitas pessoas, às vezes, querem ajudar os outros, mas não nem elas se organizam, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter organização, cumprir horários, cumprir as coisas, cumprir o prometido, se organizar, não deixar as pessoas na mão, tudo isso é importante. Por quê? Porque se você tem esse comportamento com as pessoas fora, é porque você tem com você mesma. Fora é só um reflexo de como é dentro. Por exemplo, tem gente que reclama que não tem cliente.
Mas, às vezes, fica com um cliente tanto tempo, e o tempo que atende um cliente poderia atender 2 ou 3, porque não é organizada. Não é organizada com a agenda, está sempre atrasada, chega sempre depois, ou desmarca em cima, e aí a coisa não anda, a coisa não flui, porque falta organização. Então, organização, ela é um músculo que para tudo na vida, assim como a disciplina, ela tem que ser constante, ela precisa ser desenvolvida. Ou você é organizado ou você não é. Não tem esse meio, eu sou meio organizado. Ou é ou não é, tá? Então, assim, se é que não tem organização, vai ser mais difícil você manter um planejamento e você fazer o que tem que fazer. Porque você se distrai, você deixa para depois, você não tem as coisas que realmente precisa ter para que aquilo aconteça. Às vezes, por exemplo, você tem que reunir um monte de documento. Ah, mas não, os documentos na gaveta 1 não tem uma pastinha, né? Aqui em casa a gente tem a pastinha, pastinha da Laura, pastinha do João, pastinha da Michelle. Os documentos todos certinho, bonitinho, organizado. Agora, tem gente que fica catando, ai, faltou um documento aqui, faltou um documento lá, é uma bagunça, quer viajar, precisa tirar o visto, mas os documentos, fica procrastinando, ah, eu não vou agora, tem que ir lá, mas não vou depois, sabe? Muita coisa hoje em dia é burocrática, e tem que ter organização dessa papelada, bonitinho, organizadinho. Eu tenho uma cliente, há pouco tempo isso aconteceu, eu trabalhei muito essa questão de organização dela, da empresa, da casa dela, dos documentos, porque ela tinha uma empresa e ela que fazia tudo, uma empresa grande, porém ela ficava só em casa organizando e não era nada organizado. Eu falei, olha, tu pode ser pega muitas vezes com né, de calça curta, te organiza. E, gente, graças a Deus, ela demorou 3 meses, a gente está no segundo processo já. Por ela ter organizado tudo, aconteceu uma vistoria, aconteceu uma auditoria na empresa, veio isso, veio aquilo, ela tinha toda a documentação organizada para mostrar para advogado, para mostrar para isso, para mostrar para aquilo, que as pessoas fazem denúncias hoje em dia, muitas denúncias, principalmente quando a gente tem não digo inimigo, né, mas digamos assim, tem um concorrente lá que vai lá e te denuncia, só para te ferrar. E tu tem que ter aquela documentação, tu tem que ter tudo organizado, porque se bate uma fiscalização, tu tem que estar com tudo organizado, tem que mostrar, as guias estão aqui, está tudo aqui, isso aqui está aqui. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando para vocês? Assim é a gente com os nossos documentos em casa, tem que estar tudo organizado. Então, assim, ou você é organizada, ou você não é, tá? Isso facilita a sua vida, depois você só mantém a organização. Aí vamos lá, autoconfiança. O que você já deixou de fazer por ter falta de autoconfiança? Muitas coisas, com certeza. O que você faria no futuro se você tivesse 100% de autoconfiança? Isso é importante. O que você faria? Aí você vai colocar o que você faria. E aí eu vou perguntar de novo, mas o que te impede, então, de fazer isso? Se tudo fosse possível, o que te impede são as crenças. O que te impede é trabalhar a sua autoconfiança, o seu empoderamento. Gente, o empoderamento da mulher, ou do homem, ou do ser humano, ele é base para a pessoa ser feliz. Ou você se empodera, ou você corre risco de alguém ficar pisando em você. Ou você corre o risco de você ser tirado para trouxa. Hoje eu estava no salão fazendo as minhas unhas e uma mulher estava contando as histórias dela para a gente ali, de boa, assim, e falando, eu atraio só isso, eu atraí um homem que ele não tinha dinheiro, ele não, né, na hora do rally rola, ele fugia, um dia eu tive que atacar ele, um dia eu tive que pagar passagem para ele ir embora, e é uma mulher bonita, uma mulher bem, assim, sabe, de posse e tudo. Eu disse, com certeza tu não tem autoestima. Ela disse, nossa, minha autoestima é lá embaixo. Eu disse, claro, porque nenhuma mulher que tem autoestima, que tem autoconfiança, vai pegar esse tipo de pessoa. Não... Aí foi descobrir na internet, era um cara que estava lá, né, acostumou, tá, a se satisfazer sozinho, olhando as menininhas na internet, que não conseguia nem mais ter uma relação com alguém. Ela descobriu tudo isso. Ele tinha 5.000 mulheres que ele seguia lá, menininha nova, até meio pedófilo ele era. Eu disse, gente, uma pessoa que tem empoderamento jamais vai atrair um ser humano que está nessa frequência. Então, o empoderamento para nós, a nossa autoconfiança, ela é tudo. Ela é a nossa cura de aceitação, de autoestima, ela tem que acontecer, porque quando a autoconfiança chega, não tem para ninguém. Você supera os obstáculos, você supera as barreiras, você pula mais alto e você conquista, e você vai, acontece, e você sente esse poder em você.
Entende? Isso também não é do dia para a noite. Eu demorei tempos para me empoderar, mas eu não desisti. Pelo menos eu alcancei. Agora, se eu tivesse desistido, talvez eu estava lá reclamando, culpando o outro, me enchendo de remédio, depressiva, chorando, dizendo que Deus era injusto comigo, por que que as coisas aconteciam comigo, me lamentando, culpando o outro, eu estaria lá. Então, todo investimento que eu fiz em mim, ele me trouxe um retorno 100 vezes mais, é imensurável, não dá nem para medir o retorno que eu tive. Entende? Então, assim, ó, invista no seu empoderamento, se empodere. E o que que é empoderamento? É você criar, é você fazer em você mesma as transformações necessárias para você evoluir e se fortalecer. Ele é de dentro para fora, é despertar o seu poder, curando, se valorizando, se colocando para cima, né? Não deixando ninguém te colocar para baixo, aceitando a sua história, reconhecendo os seus valores, gostando de você mesma. Isso é empoderamento. É você ter consciência do seu poder e usar o seu poder a seu benefício. Então, sem autoconfiança, gente, dificilmente você nem acredita que você vai conseguir, porque você acha que você não é merecedora. Ah, Michele, o planejamento de eu ter uma casa daqui 2 anos, de eu ter meu carro na garagem que eu quero, de eu poder viajar. Ah, isso aí não vai acontecer comigo, isso é difícil. Comigo as coisas não dão certo, comigo não é assim. Eu não, né? Quem sou eu para conquistar tudo isso? Isso aí é para quem é assim, porque tu nasceu assim, porque fulano, daí dá aquelas desculpas. Mas na verdade falta o quê? Falta autoconfiança. Quando você confia em você mesmo, vai dizer assim, é só uma questão de tempo e planejamento. Hoje eu penso assim, não conquistei, mas se eu estou com vontade, se eu estou sentindo no meu coração, se eu estou com isso na minha mente, isso já está no quinto plano, eu só tenho que materializar. Isso já está na quinta dimensão. Tudo que a gente pensa já está conectado na quinta dimensão, já está no mundo espiritual. Eu só tenho que materializar para o mundo físico. Então, é o quê? Uma questão de tempo, uma questão de acreditar e uma questão de ter as atitudes que eu preciso ter. Porque sempre foi assim. Quando eu acreditei, quando eu tive as ações, né? Quando eu não desisti, as coisas aconteceram. Tudo que na sua vida você acreditou, você confiou e você fez, você manifestou. É ou não é? É uma conta que bate, gente. Então, sem autoconfiança, a conta não fecha. Porque você vai, mas você não vai, mas não se sente merecedora. Vai, mas tem uma crença que não vai dar certo, que com você tem que ser difícil, que com você não é assim, é assado. E aí fica aquela luta, aí tu fica cansada, tu luta, luta, tu fica cansada. Tu perde a força, perde a energia, daí tu pega aquele planejamento, pega aquele sonho, ó, funke na gaveta. Quer saber? Isso aqui tá só me frustrando, então eu vou esquecer isso aqui. Já aconteceu de eu arrancar da minha roda da vida a foto do carro que eu queria com raiva? Já aconteceu comigo. Você quer saber esta merda que eu vou arrancar isso aqui de uma vez aqui, não quero mais saber. Assim, e arranquei e rasguei. E sabe que depois que eu fiz isso, o carro veio mais rápido? Porque eu tirei o foco, eu acho que eu estava focando demais. Eu relaxei. Tem coisa que a gente precisa soltar. Eu acho que ali eu soltei e disse, quer vir, vem, não quer vir, não vem, se der certo, dá, não quero mais saber. Porque um que eu tentei, a gente tentou comprar um e a gente perdeu 40 mil, a gente teve um golpe de 40 mil reais. E aquilo me frustrou mais ainda. Só que o outro veio mais rápido, depois do golpe, depois que eu arranquei a foto da parede. Sabe, eu soltei para o universo e disse, agora deixa para Deus resolver isso aí, não quero mais saber. E aí aconteceu. Então, assim, acontece comigo também. Eu não sou 100% positiva, né? Se eu fosse, eu nem estava aqui, já estava iluminada. Então, assim, acontece também. Vai acontecer com você. Você vai olhar e vai dizer, nossa, mas que demora, isso aí está acontecendo. Eu visualizo, visualizo, não acontece. Não desiste. Tem dia que tu vai lá, arranca, depois tu bota de novo. Imprime outra fotinha e bota lá. Não tem problema, a gente é assim mesmo, ainda mais mulher, né? Tem uns dias que a gente está mais nervosa, mais atacada, tá tudo certo. A gente não está aqui para ser perfeito, não para criticar. A gente é assim e tá tudo bem. A gente faz a cagada, depois vai lá e limpa, né? Vai lá e limpa, deixa cheirosinho de novo, e assim a gente vai. Porque tem esses dias de rompante. A gente é difícil manter uma linha o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tá bom? Às vezes acontece, vem tudo de uma vez só. Gente, até aqui, faz sentido? Oi, Lu, olha que legal, a Lu tá aqui.
A Lula de São Paulo, Francisca, Jadna. Deixa eu dar uma puxada aqui para eu ver quem tá, quem não tá, porque eu sou curiosa. Gosto de ver aqui as meninas que estão aqui. Opa, vamos ver. Ah, ó. Então tá a Mônica, tá a Eliana. Agora eu vi todo mundo, ó. Francisca, Lu, tá certo. A maioria não veio. Não vou deixar essa aula hoje gravada. Já tinha falado, vou cumprir com a minha palavra. Certo? Estou muito mal acostumada. Então vamos lá. Por trás da autoconfiança está não acredita no seu potencial, é uma das as causas que faz você não ter autoconfiança e não colocar o seu projeto no mundo, não parir o seu projeto, o seu planejamento, o que você quer. Medo da rejeição, Michele, eu quero abrir o meu negócio, mas eu morro de medo de fracassar, eu já fracassei uma vez. Eu morro de medo de ser humilhado, de todo mundo dizer que eu errei. A minha família, principalmente as famílias, medo da minha família apontar o dedo para mim e ver que eu fui um fracasso porque ninguém me apoiou. Aí eles vão dizer, viu, a gente estava certo, estava errada. Então, assim, eu escuto muito isso, tá? Medo da rejeição, se distrai, tira o foco, se sabota, não se sente merecedora, medo do fracasso e as crenças limitantes, tá? Então, isso também está por trás da falta de autoconfiança. Dicas de autoconfiança. O que você pode fazer, então, para ter essa autoconfiança? Confiar no seu aprendizado, aprender as coisas novas constantemente, desejo ardente, né? Você tem que desejar aquilo ali, você tem que ficar obcecado por aquilo ali, imergir naquilo ali. Então, assim, quando eu quero uma coisa, eu coloco, né? Não quero só uma, eu sempre quero 5, então eu trabalho com 4, 5. Então, eu coloco assim no papelzinho amarelo aqui, eu escrevo as 5 coisas que eu quero e coloco um papelzinho desse do lado da cama, porque à noite eu olho assim esse post-it aqui, as 5 coisas, olho, e depois vou dormir, para aquilo ficar na minha mente. De manhã eu olho de novo, no meu computador tem um outro igual, tá? Só que eu deixo um no computador, eu deixo um na minha cama, por exemplo, eu faço Ho'oponopono. Eu tenho um japamala na minha cama pendurado, eu tenho um japamala no carro, eu tenho um japamala no escritório. Então, aonde eu estiver, onde eu estiver, se estou no escritório, eu estou no carro, eu estou no meu quarto, não tenho ainda na minha bolsa, mas eu faço muitas vezes também sem o japamala. Mas eu já deixo tudo organizado para que eu sempre tenha. Isso é uma estratégia. Ah, Michelle, eu quero desenvolver. Muita gente pergunta, eu quero desenvolver o Ho Oponopono, tá? Eu quero daqui a um ano estar assim, focada no Ho Oponopono. Então, tu cria uma estratégia. Já deixa um japamala no teu quarto para te fazer quando dorme, já deixa no teu carro para quando estiver dirigindo, já deixa no teu escritório, onde tu trabalha. Gente, tudo é estratégia. O planejamento já diz, planejamento estratégico. Não adianta ter um planejamento, você planejar algo e não ter estratégia. Qual é o passo a passo que você vai fazer para aquilo? A gente já vai chegar lá também. Então, assim, voltando aqui às dicas de autoconfiança. Desenvolva novas habilidades. Aprenda a dizer não. Por quê? Se você está planejando emagrecer 5 quilos o ano que vem, ou 10, você vai ter que dizer não para os convites de pizzaria toda semana? Gente, eu tenho amigas que se deixar todo domingo eu vou comer fora. Mas eu tenho um planejamento financeiro que eu não quero ficar todo domingo comer fora. E eu também tenho meu planejamento também da minha dieta. Então, eu tenho que dizer não. Eu digo não muitas vezes, para muitas coisas. Entende? Então, assim, você tem que aprender a dizer não. Porque se você planejou uma coisa, aí chega alguém e te convida, tu deixa de fazer o que tu planejou e vai fazer outra, porque não sabe dizer não. Evite comparações. Você planeja, mas daí você começa a se comparar e fala, mas aquela pessoa lá, ela é melhor que eu não vou conseguir fazer igual a ela. Aí vai começando a olhar a pessoa, tu vê a pessoa brilhando, e tu vai se diminuindo, daí daqui a pouco tu desiste. Entendeu? Ah, mas ela tem talento. Ah, mas ela já nasceu assim. Ah, sem saber dos bastidores da outra pessoa, né? Porque é fácil ver quando a grama tá verde. Esquece das vezes que a grama teve seca. Então, assim, não se compare com outras pessoas para que você mantenha a sua autoconfiança. Modele estratégias de pessoas bem-sucedidas. Aquilo que você quer, se alguém conseguiu, como que essa pessoa conseguiu? Isso é modelagem. Como que essa pessoa fez para conseguir isso? Como que ela está onde ela está hoje? Como que ela fez? O que que ela abriu mão?
né? Muitas vezes a pessoa ela chegou onde chegou, mas ela abriu mão de muitas coisas que outras pessoas não querem abrir. Ai, que lindo aquele fulano empresário. Pois é, mas aquele fulano empresário, ele não saía fim de semana, ele ficava lendo. Ele não ia para um baile, ele ia para uma festa, ele abriu mão disso, são escolhas. Então, assim, a gente tem que modelar essas pessoas bem-sucedidas, o que que essa pessoa, se é que realmente você quer alguém, né, quer modelar alguém, se pergunte, tome um café com essa pessoa, pergunte, fulano, como que tu fez isso? Eu quero também ser assim, eu quero também fazer, compartilha comigo, qual foi a estratégia que tu usou? Porque isso encurta o seu caminho e isso evita com que você, muitas vezes, tenha problemas. Certo? Gurias, deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o meu WhatsApp, porque ele tá tocando aqui, eu vou desativar ele, tá? Desconectar. Pronto, que eu já não vou precisar usar. Eu tô só no Zoom. Pronto. Amando o conteúdo e tudo que você compartilha, Eliane falou. Francisca, vou precisar sair. Chegou visita inesperada. Desculpa, meninas, tá tudo certo. Acho que é por aqui que a gente parou, né? Beleza. É isso, estou lendo aqui o chat, tá? E aí, aqui, confiar no seu aprendizado. Então, assim, se você estuda, se você lê, confia no seu aprendizado. Você tem uma história de vida, você tem uma experiência, confia também nisso, confia na sua intuição, confia em você, tá? E aí, vamos para a próxima página, foco. Você precisa ter foco, não é verdade? Então, assim, uma pessoa focada, ela tem um alvo, o foco dela é lá. As coisas aqui não vão distrair ela. Ela pode dar uma olhada, mas ela continua focando lá. Ela dá uma olhadinha, mas ela não fica parada distraída aqui, não. Ela foca de novo lá, certo? Então, assim, o foco, aprender a dizer não mais uma vez. Eleja 3 prioridades no teu dia. Por quê? Se você tem um planejamento, o que que você vai fazer diariamente para chegar nesse planejamento? Qual é a sua estratégia diária para você manter isso? Seja na sua saúde, seja no financeiro, qual é a sua estratégia diária? A gente, por exemplo, agora a gente teve uma estratégia que a gente quer comprar alguma coisa, a gente quer comprar só com uma moeda de R$ 1. Então, a gente tem uma panela dourada aqui em casa que a gente está enchendo de moeda só de R$ 1. Por quê? Porque a gente sempre olha aquela panela e se sente abundante. Está lá cheia de moedas de R$ 1, a panela dourada, de ouro. Então, a gente nunca diz que não tem dinheiro, porque sempre eu deixo um dinheiro na carteira e deixo dinheiro na panela. Então, foi uma estratégia que a gente criou para nossa mente não dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E não só, para a gente poder dizer assim, nessa moeda ninguém tira, só bota. A gente só vai tirar quando a panela estiver cheia. E a gente vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa, nós três, com aquele dinheiro, tá? Então, assim, é uma coisinha simples, mas a gente tem um foco. Então, a nossa prioridade é o quê? Com as moedas de R$ 1, botar na panela. A gente não paga nada com moeda de R$ 1. A gente fica bem parceiro quando vem uma moeda de R$ 1, a gente já guarda para botar na panela, tá? Então, assim, qual a prioridade? Esse é um exemplo simples, assim, mas a sua prioridade pode ser beber mais água, pode ser emagrecer, pode ser a sua saúde. Michelle, eu quero mais cultura. Então, você precisa ler pelo menos uma página por dia de um livro. Isso tem que ser uma prioridade diária para você. Então, o seu planejamento, seja em qual área for, você tem uma atividade diária para conquistar aquilo ali. Eu quero conectar pessoas, então tu tem que ir em lugares onde tem pessoas, você quer network, então você precisa estar atenta aos eventos. Michelle, eu quero um X cliente, eu quero um cliente desse nível. Ok, aonde esses clientes estão, o que eles fazem, onde eles frequentam, o que eles falam, o que eles gostam, qual é a linguagem deles, para te poder entrar no mesmo nível deles. Agora, poxa, eu quero um cliente desse nível, mas eu estou indo em lugares que tem esse outro nível, olha o que acontece, não é verdade? Então, eu tenho que ter as prioridades diárias, indo caminhando para onde eu quero. 3 prioridades, porque senão você sai do foco. Você esquece do seu planejamento e está fazendo outras coisas que não está te levando para ele, tá? Então, ou então faz uma lista infinita, né? Só falta pegar o chicotinho e se chicotear. Tchá! Aí chega à noite, não consegue cumprir aquela lista, porque é humanamente impossível muitas vezes, e aí se culpa, se coloca para baixo. Mas, gente, você tem que ser também amiguinha de você, a melhor amiga de você. Como é que você me faz uma lista gigante, como se fosse uma escrava de si mesma, e tem que cumprir aquela lista, e quando não cumpre aquela lista, fica se culpando, ou desiste, tá? Então, tem que ter prioridades diárias. Faça uma coisa de cada vez. Por quê? Porque tem que prestar atenção, tem que fazer bem feito. Quando faz várias, acaba fazendo meia boca.
Então, aprenda a estar aqui, estar aqui. Por mais que você tenha compromisso daqui a pouco, né? Se você tiver que sair, sai. Mas esteja aqui enquanto você está aqui. Não adianta você estar aqui comigo e estar pensando que tem que ir embora, que está tarde, que isso, que aquilo, que alguém está te chamando, que não sei o quê, porque tu não está prestando atenção na aula. Então, tu não está nem aqui e não está lá. Então, aprenda a ficar no aqui e agora. Gaste mais tempo com o que dá mais resultado. É um outro ponto. Então, se pergunte, isso me dá resultado? Para que eu estou fazendo isso? Isso tem a ver com o que eu quero? Gente, quantas vezes eu me peguei fazendo coisa que não me levava a nada? Porque estava no piloto automático. Para quê? Ah, não sei, eu sempre faço, já acostumei. Sabe que eu nunca me perguntei para que eu faço? Às vezes está só gastando energia, está só gastando dinheiro. Às vezes está em um monte de grupo do WhatsApp, porque tem vergonha de sair, está só gastando teu. Aí tu tem que olhar aquilo lá te incomoda, é uma energia parada, né? Tudo isso a gente tem que organizar na nossa vida, organizar o computador, organizar o celular, vai organizando. Então, assim, tá só gastando teu tempo vendo coisa que não te leva a nada. Não é verdade? Então, assim, tem que ter o foco. Alternar blocos de tempo, de produzir, né, e responder. Por exemplo, assim, tá ali. Não, às vezes eu vou ler, eu desligo o celular. Por quê? Para não cair em tentação de ir lá responder na hora. Entendeu? Alternar esses blocos de tempo, porque senão o que acontece? Cada vez que você sai do foco que você está fazendo, para você voltar para o foco de novo, demora às vezes até 5 minutos. Então, você tem que se policiar, entendeu? Você tem que se botar limite para você também, principalmente com o celular, gente. O celular, ele veio para nos trazer muita coisa boa, mas também para nos distrair. Eu saí de um monte de grupo que não me leva a nada. Não é meu foco, não estou ganhando nada com aquilo ali, não é o que eu quero, não faz sentido eu estar lá. Eu peço com licença, falo, olha, depois talvez num outro momento eu volte, mas nesse momento agora não dá para mim ficar aqui. Não vou ficar lá só porque, é minha amiga, não vai. Não, não tem nada a ver isso, gente. A gente tem que ser maduro o suficiente e dizer, olha, não dá. Tá? Tudo que consome a tua energia, tudo que não te gera resultado na sua vida, se pergunte, isso aqui gera resultado? Não. Essa amizade aqui, está me gerando alguma coisa boa? Ou eu estou só gastando energia com ela? Aquela amiga que só liga para ti para contar problema toda a vida, que é a tua psicóloga gratuita, e ainda por cima não evolui, né? Porque se ainda tivesse o resultado, beleza. Não, mas ela está melhorando, Michele. Mas não, Michele, não adianta. Eu falo aqui, entra aqui, e ela continua, e eu continuo me alimentando. Para! O seu tempo é precioso, se a pessoa não quer, entendeu? Então, assim, ó, fala para ela, então, achar uma pessoa que tenha tempo de ouvir ela, de ficar dando conselho. Se ela não quer, não gasta mais sua energia. Isso tem, né, gente? Tá cheio de gente. Cheio. Isso já aconteceu muito comigo no passado, e há pouco tempo estava acontecendo com uma cliente minha. Eu falei, ó, presta atenção. Tu quer só ser boazinha? Tu tá com medo que a pessoa, né, não vai dizer que tu é boa? Isso é o teu ego. Por causa do teu ego, tu tá alimentando isso daí, isso não tá te levando a nada. Tá perdendo teu tempo, gastando tua energia, deixando de fazer as tuas coisas ser produtiva. E se tu não produz, tu não dá resultado. Aonde tá gastando teu tempo? O dia tem 24 horas, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que observar tudo isso, que são os ladrões do nosso tempo também, tá? Aí eu te pergunto, é ou não é interno e externo? Que eu falei agora. É o ego da pessoa, muitas vezes, que está ali, né, com medo de ser rejeitada, com medo de ser mal interpretada, que a pessoa não vai achar que eu sou boa, e aí tu fica gastando energia, uma pessoa que não vale a pena. Por quê? Porque tu, emocionalmente, tu tem esses medos. Então, olha como tem tudo a ver, gente. O interno, ele está o tempo todo, é emocional e técnica, emocional e técnico. O que eu estou trazendo para vocês aqui é os dois. Se eu trouxesse só técnica, eu tenho certeza que talvez, né, 30% colocaria em prática. Agora, se eu trago todo um contexto, se eu trago, né, um embasamento aqui, se eu trago uma introdução, aí eu conto uma história, faz muito mais sentido para vocês do que eu vim aqui trazer técnica, técnica, técnica. Porque tem todos esses outros pontos que a pessoa talvez não veja. E são relevantes, não é irrelevante, é relevante. São realmente importantes você se atentar. E você leva isso para a vida, tá? Gurias, para vocês que estão aqui na aula, deixa eu ver quem tá, porque para vocês eu vou deixar disponível a gravação, para quem quiser assistir depois de novo, tá? Jadna tá aqui, Luciana, Mônica, Eliana.
peça no particular para mim depois, que eu vou subir ela para o YouTube, e eu deixo disponível para vocês que estão aqui, porque eu vou honrar vocês que estão aqui, certo? Lembre-se que a flexibilidade é muito importante para mudar algo. E deixe bastante comentário lá no grupo, para deixá-las com vontade de vir para a próxima. Quem sabe da próxima dão com prioridade, porque, gente, tem 120 mulheres naquele grupo, não é possível que hoje, de 120 pessoas, né, 8 pessoas só conseguiram estar aqui, 7. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem que honrar ou não tem que honrar as pessoas que estão presentes? Claro que tem. É justo, é justo. Então, olha só, lembre-se que a flexibilidade é muito importante para mudar algo que não deu certo. Então, Michelle, eu não sou uma pessoa flexível. Comece a desenvolver essa competência, essa habilidade, porque a flexibilidade, tem gente que põe tudo a perder porque é teimosa, e tem que ser desse jeito, e tem que ser assim, e não para, não analisa, e não muda alguma coisa que tem que mudar, certo? Então, muita gente, por causa disso, põe tudo a perder. Não teve flexibilidade de fazer uma mudança necessária nesse planejamento. Às vezes uma empresa, né? Tem que ser assim. Mas fulana, isso aqui, assim, 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 não está dando esse resultado. Não, mas não, e não muda. E o que acontece? Põe tudo a perder. Então, a flexibilidade, gente, ela é imprescindível com o planejamento. Você tem que ser flexível. Agora eu vou para lá, mas agora não está dando para ir para lá, eu vou para cá. O que eu vou fazer? Vou redesenhar isso aqui. Esse ponto aqui eu tenho que analisar. Flexibilidade, certo? Semente aberta. Tem que ser aberta. Agora, se é uma pessoa fechada, no sentido de uma pessoa muito rígida, meia teimosa, ela vai correr risco, tá? Por exemplo, eu poderia dar 1000 exemplos disso aqui para vocês. Pessoa queria viajar para um lugar e a pessoa da agência falou, olha, esse lugar está perigoso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, mas eu quero ir para esse lugar, mas eu quero... Olha, quem sabe tu vai ano que vem para esse lugar, porque está assim, assim. Não, mas eu quero ir para esse lugar. Tá, vai. Aí chega lá, acontece um monte de coisa que acontece, daí depois vai dizer, mas tu não queria? Tu foi teimosa, entendeu? A gente tem que ser flexível. Não, beleza, então eu não vou para esse lugar esse ano, então eu vou para essa outra rota aqui, depois no futuro eu vou para esse daí, ou eu espero mais um tempo, enfim, vamos deixar acalmar as coisas e papapá. Enfim, tem gente que já ficou preso num país, não poderia sair porque foi teimoso. É ou não é? Inflexível? Flexibilidade. Planejou para uma viagem, foi avisado, não adiantou. E aí aqui diz assim, mensurar específico. Aqui está escrito ali, mensurar específica, tempo alcançável. Isso está escrito meta. É um acróstico, tá? Um acróstico é aquela palavra, aquela de comprida assim, e cada letra, ela representa uma ação. Então, ali a meta, ela é mensurável. Isso quer dizer que você tem que medir. Quem não pode medir, não pode alcançar. Se você não acompanha o seu planejamento, gente, talvez já era. É igual a sua equipe, se você não acompanha a sua equipe, se você não supervisiona, talvez a equipe não esteja madura o suficiente para ter as ações sem você por perto, não é verdade? Então, tem que acompanhar de perto o seu planejamento. Ele tem que ser bem específico, tá? Não pode ser abstrato, não pode... não sei bem, não. Especifique bem o que você quer, bem específica. Quanto mais específica você for, melhor é. Porque talvez você se perde, você não tem clareza. Por isso que tem que ser específica. Porque quando vem, você é assertiva. Se você não é específica nem para você mesma, é porque você não está tendo clareza do que você quer. Então, seja muito específica, tá? O tempo, tem que saber, isso vai levar 6 meses? Esse planejamento, ele é para 6 meses? Tem gente que começa o negócio sem dinheiro e acha que vai acontecer o quê? Ele não tem capital de giro. Ele abriu um restaurante sem capital de giro. Ele fica vendendo almoço para comprar janta, almoço para comprar janta. Ele não pode tirar para o labore durante um tempo, porque às vezes não vai sobrar. E ele quer que o restaurante sem capital de giro dê resultado em 6 meses. Aí, o que acontece? A maioria fecha a porta. Eu não sei agora, a Lu deve saber até melhor que eu, agora me fugiu aqui o número, mas qual é a quantidade de empresas que morrem em um ano? É gigantesca, não sei a porcentagem, né? Que não sobrevive um ano, de negócios que abrem que não sobrevive um ano. Por quê? Porque não tem um planejamento, não tem noção, é um sonho. Eu tinha um sonho de abrir esse negócio.
Aí sabe o que acontece? A pessoa fica tão frustrada, ela nunca mais abre nada e ela nunca mais é feliz. Mas ela não entende que ela não se programou, ela não se organizou, ela não analisou aquele lugar, onde é que era, se passa gente, se não passa, quantas marmitas eu vou ter que vender por mês, e como é que vai ser. Ela não planejou nada disso, ela não fez conta, entendeu? E aí é claro que aquele negócio não se sustenta. E a pessoa fecha a porta, não teve um planejamento, não teve uma organização, não teve uma visão. Olha como faz sentido, né? Principalmente quem quer abrir um negócio. Não tem um conhecimento, não conhece sobre nada. Mistura o dinheiro dela com o dinheiro da empresa, é uma bagunça. Então, tem que ter o tempo e tem que saber se é alcançável, né? Se você vai alcançar aquilo em quanto tempo. Porque, poxa, como é que eu vou querer alcançar um resultado que é de 2 anos em 5 meses? E tem gente que quer, né? Não tem noção que tem coisa que vai plantar, mas que vai demorar um pouquinho para aquilo crescer, para fazer, né? A igual autoridade. É difícil criar uma autoridade assim do dia para a noite. Planejamento. Tem gente que, para ficar conhecido, muitas vezes, vai lá e faz um escândalo. Lembra daquela moça da saia curta na faculdade, a Geise? Até hoje a Geise é conhecida. Não foi por autoridade, foi por um escândalo. Você pode ficar conhecido do dia para a noite tendo autoridade, né? Ou você pode ir lá e fazer o escândalo também, ficar conhecido do dia para a noite como um escândalo. Aí é uma escolha sua. Mas, geralmente, para criar uma autoridade, ela vai um tempo, tá? Qual o seu principal objetivo para os próximos 12 meses e qual a área que isso está? Isso aqui são as perguntinhas, tá? Para você ter clareza. Qual estado que você está hoje, aonde você quer chegar? Vamos mensurar de 0 a 10, sendo que 0 eu estou no 0, não nada, e 10 já estou quase alcançando. Por quê? Porque você vai medindo. Se eu te perguntar assim, Mia, eu estou hoje no 3%, de 0 a 10. Se eu te perguntar daqui 2 meses, e agora, o teu gap, né? Agora, está onde? Ah, estou no 5, estou no 6, estou no 6,5. Tá, e o que falta para chegar no 7? Vamos lá. Então, tu vai acompanhando, tu vai medindo isso. Quem que vai apoiar você? Quem são as pessoas? É você sozinho? Você precisa de um parceiro? Você precisa você vai contratar alguém? Quem que vai apoiar você a fazer isso? Tá? Qual vai ser a disciplina diária para alcançar isso? Diariamente, o que você precisa para alcançar? Disciplina diária. O que precisa aprender e que pode te dar a esse aprendizado? Às vezes falta algum aprendizado para você alcançar esse seu planejamento. A pessoa às vezes quer uma coisa, mas ela não entende sobre aquilo, tem que buscar entender sobre aquilo. Michele, eu planejo casar com um homem rico, maravilhoso, um homem que me trate bem. Aqui 1 ano eu quero estar com esse homem. Aí eu te pergunto, tá? O que você precisa aprender para você também ser essa mulher? Para você conquistar esse homem, você também tem que ser essa mulher. Seja a pessoa que você quer conquistar, que você vai conquistar, é uma questão de frequência. Você atrai. Mas às vezes a pessoa quer um homem top, mas será que a pessoa está sendo top? Quer uma pessoa incrível, mas será que ela está sendo incrível? Às vezes é rabugenta, às vezes não tem paciência, ansiosa, enfim. E aí, ó, de novo, a frequência não bate. Então, qual é o conhecimento que você precisa buscar para você mudar? Ou, né, se for externo, para você conseguir aquilo que você quer? Às vezes precisa de um conhecimento. E aí, por último, aqui, ó, quais os hábitos ruins que você precisa renunciar? Tem maus hábitos que não deixam você seguir em frente. A preguiça é um hábito ruim. Distração, tristeza, amizades tóxicas, celular, olhar o celular enquanto está fazendo alguma coisa, olhar outras coisas. Achar que já sabe tudo que não precisa, né? Arrogância, vamos botar aqui que é um hábito, mas na verdade ela é uma característica já do ego, né? Quando está comprometida com o seu resultado? Quanto você... Gente, se eu estou comprometida 100%, eu faço 100% e meu resultado é 100%. Se eu estou comprometida 50%, será que eu tenho um resultado 100%? Não, a conta não bate. Aí tem gente que se compromete 20%. Ai, meio mole e meio duro, assim, sabe? E aí quer um resultado bom. Não dá. Tu não se comprometeu o suficiente. Então, saiba que o seu resultado vai depender da quantidade que você se compromete. É 25%? Vai vir 25%. Vai vir 50%? Vai vir 100%? Com certeza que pessoas comprometidas têm mais resultado. Isso sem dúvida.
Então, quanto que você está comprometida hoje é o seu resultado. Michele, eu estou comprometida só 80 porque eu tenho outras coisas ainda, mas eu estou fazendo. Beleza. Michele, eu estou comprometida a 50%. Gente, não tem nada de errado com isso. Mas é só para você entender que o seu resultado vai ser medido conforme o seu comprometimento. Se nesse momento você não consegue colocar 100% de energia no seu planejamento, no que você quer, beleza. Mas saiba que quando você colocar 100% é que a coisa vai acontecer. Quando eu tinha o café e fazia coach, e fazia bolo, ia para o coach e atendia como coach, eu não tinha o resultado que eu queria, porque eu não estava 100%. Quando eu foquei 100%, no começo foi difícil, mas depois a coisa deslanchou, porque daí eu botei foco e energia naquilo. Eu estudava mais, eu fazia vídeos, eu ia atrás, eu fazia grupos, eu palestrava, eu criava produto, e aí sim, foi 100% de foco. Então, a gente tem que entender também que a gente não dá para querer um milagre nesse sentido, porque a coisa vem conforme ela está indo, né? Está reverberando aquilo ali. Como que você vai gerenciar o seu tempo? O dia tem 24 horas, como que você vai organizar isso? Tá? São 3 blocos de 8 horas. Como que você vai gerenciar o seu tempo para você conquistar o que você quer, para você tirar energia para isso? O que quer para a sua área? Daí depois vocês coloquem aqui, tá? O que você quer para cada área, da família, espiritual, cultura, trabalho. É bom a gente ter essa clareza aqui, ó. O que você quer para cada área no próximo ano já? Como que você vai começar? Eu quero isso. Então, é aqui, eu quero aquilo lá. Quem eu quero me tornar nos próximos meses? Quem você quer se tornar? A gente vai se tornando cada vez melhor. Mas, eu quero me tornar uma profissional com excelência, eu quero me tornar uma pessoa com boas relações, eu quero me tornar uma pessoa organizada, eu quero me tornar uma pessoa que tem palavra, eu quero me tornar uma pessoa empoderada. Quem você quer se tornar? Como que você quer estar nos próximos meses? Vamos instalar tudo isso de bom no seu subconsciente? Como? Né? Então, assim, primeiro você coloca tudo isso no papel, organiza, e principalmente coloca isso no papelzinho, escreve as coisas que você quer no papelzinho pequenininho, e todos os dias você olha para aquilo bastante, bastante, depois fecha seus olhos e começa a visualizar isso acontecendo, você fazendo, e isso vai entrando cada vez mais no seu inconsciente. Isso a física explica, a neurociência explica. Por quê? Porque o nosso cérebro ele entende por repetição. Então, quando você vê uma imagem, você fechou o olho, viu a imagem, o seu cérebro entende que você está vendo aquilo ali de verdade. Ele não sabe se é de verdade ou se é de mentira. Então, ele aprende por repetição. Então, de tanto você visualizar, de tanto você botar aquilo ali, aquilo fica instalado por repetição. Olha que incrível. Só que isso precisa do quê? Disciplina. Ó, vai lá, escreve no papelzinho, bota o papelzinho no computador. Ah, Michelle, eu não uso o computador. O que você usa? Sua mesa? Michelle, eu uso muita cozinha. Gente, meu café era cheio de papel na cozinha. Eu ia colando os papéis, eu fazia empadinha, escutava as palestras e ia lendo ali os decreto. Naquela época eu falava que era decreto. E repetia aqueles decretos. Então, você precisa instalar isso no seu inconsciente, certo? E aí, escreva 10 motivos por que você merece isso. Porque muitas vezes o seu inconsciente vai dizer que você não merece, isso não é para você. É areia demais para o seu caminhãozinho. É isso que muitas vezes, né, a mente negativa vai falar para você. E aí você vai dizer, não, eu mereço porque eu tenho esse ponto, porque eu vou conquistar isso, porque eu já conquistei aquilo. Então, assim, 10 motivos, por que você merece? E aí você lembra disso. Gente, para nós finalizar, então, eu vou pedir, né, da parte de vocês que vocês contribuam, que a cada uma que abra um minutinho, e diga por que essa aula foi importante, o que você aprendeu. Assim como eu honrei vocês, eu peço que vocês também honrem, porque tudo que vai e volta, né? Se você sair correndo aqui escondida, as pessoas também vão se esconder e correr de você. Olha eu. Posso começar Assustando, então? pode para te correr, que eu sei que tem esse filho pequeno em casa esperando. Você falou várias vezes, né, a palavra clareza. Então, a tua aula, para mim, me trouxe muita clareza. Uhum. Ótimo, Lu.
Inclusive que vou começar a mentoria em Ah, breve. A demorou, nossa. demorou. Tá paga, tá, gente? Faz um ano da Luzia, já tá paga a mentoria dela, só falta começar. Ó, isso que é mulher planejada, né? Ela queria pagar e depois fazer, isso é raríssimo. Eu tenho 3 clientes que tá paga, na verdade. Eu tenho ela, tenho uma de Camboriú e tenho uma médica de Torres. A de Torres faz mais tempo que tu. Então, assim, gente, quem é que quer ter, né? Olha só onde eu cheguei. Tem 3 clientes já paga e elas não só falta fazer. Olha o que que eu criei para minha vida. Isso é um sonho para muita gente, tá? Diz assim, sabia que eu tenho cliente que já tá paga? Ó, a pessoa diz, como assim tu consegue a pessoa pagar e nem fez? É a confiança, né? É, tá A vendo? confiança, mas agora eu estou pronta. Isso aí depois de 10 anos a gente chega lá nesse nível. Gratidão, viu, tá, Lu? Não, eu digo eu chegar nesse nível de hoje ter clientes, tá? Isso que eu quis dizer, não me interprete mal. Ô, Mônica, Michele, oi, pode falar, Jade. Michele, Estou ouvindo. não, eu tô rindo aqui, tu falou ali, é muita areia pro meu caminhãozinho, me fez lembrar um episódio que mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, teve uma pessoa que chegou pro Vande, a gente estava num baile de formatura, e olha só a resposta dele, ela chegou e disse assim para ele, ó, tu não acha que é muita areia pro teu caminhãozinho? Diz que eu era muita areia pro caminhãozinho dele, né? Sabe o que que ele disse para ela? Não tem problema, eu faço 10 viagens se for preciso. Para Ah, mim, essa foi boa. É bem isso. gostei Tem que ter uma dessa, boa né? resposta, né? Eu lembrei disso. É. E colocando aqui o que para mim assim foi me chamou muita atenção é a falta de autoconfiança. Uhum, é verdade. Às vezes a pessoa Eu tem até um preciso, planejamento, ela não tem coragem de começar a sim, executar. isso. Eu acredito que falta isso em mim, Uhum. né? Faltava, amiga, vamos Tu que me trabalhar isso conhece, aí. Gratidão por compartilhar e parabéns por estar aqui mais uma vez, tá? Então, assim, admiro muito. Isso, eu já viu que são as mesmas, né? Já perceberam que são as mesmas? sim. Obrigada, viu, Jadna? Te espero aqui quinta-feira aqui em Opa, eu, casa. eu, eu é que agradeço por compartilhar todos os teus, o que tu viveu aí, passou um pouco pra gente. Nossa, para mim tu é uma grande lição, assim, é uma pessoa que eu me inspiro, assim, com certeza eu levo para minha vida todo o teu conhecimento e tenho certeza que eu vou conseguir Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. enfrentar, pular essas barreiras, esses meus medos. Sim, senhora, Com vamos a tua lá. ajuda eu sei que eu vou chegar lá. Ai, eu tenho certeza. E vai ser assim, amiga, agora, porque tu já fez um, agora tu vai para o segundo. O segundo é muito Sim. mais rápido. Opa, vamos lá. E naquela época eu nem popotizava, agora eu popotizo. Essa tua risada é boa, eu gosto. Ah, tem que ser feliz. Obrigada, viu, meu É, amor? opa, beijo. Tchau. Mônica, tá por aí? Tô por aqui, Michele. Ah, que Tá me ouvindo? saudade. Já voltou das férias? Ai, retorno amanhã. Opa, que rápido. E aí, o que que tu achou da nossa aula? Aham. Bom, incrível, né? Então, uma mulher com muitos conhecimentos e uma didática excelente. Então, só te parabenizar por mais essa aula, dividindo mais um pouco o teu conhecimento, né? E sou muito grata a ti por muita coisa que a gente construiu juntas, por 2 ou 3 processos, né? Então, a aula de hoje vem para contribuir um pouco mais e fortalecer a questão do meu autoconhecimento, a minha autoconfiança, que eu sou capaz, deixar um pouco Exatamente. a procrastinação de lado, né? Mas só gratidão por mais essa aula hoje, tá Ah, bom? que bom. Vai ficar gravado depois se tu quiser assistir de novo, tá? Então, um Então, tá presente bom. para vocês. Tudo de Gratidão bom, pela fica tua com Deus aí, presença. Tu tá? também. Deus te abençoe. Mais alguém está aqui? A Tinani falta, né? A Lu, acho que não sei se a Lu tá ou se a Lu tá no hospital. Às vezes a Lu tá, não sei se está em casa no hospital. A Lu também é Posso enfermeira. falar, Bi? Pode, Tinani, por favor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo Tô. certo? Oi, Tiraram oi, fotinho Tinani, tudo Oi, demais. bom? Ó, tirei tudo fotinho bom, minha demais lá no linda? Instagram, viu? Tu sabe que eu estava ouvindo a Jade dali, eu me lembrei dela no teu curso. Vou tirar uma questão, eu não escuto direito. Que ela disse assim, ai, eu achei a Tinane uma pessoa assim como é que ela disse aquele dia? Ai, não sei, parece assim que ela não deu muita importância ao que eu ganhei. Aí a Josi disse assim, para quem conhece a Tinane sabe que ela não é de se expor.
Você Eu sabe que eu não comentei sou, né? isso com a Michelle, né, Michelle? Não, A Tinene é uma pessoa tão fria, achei ela tão fria, mas depois eu conheci melhor ela na Nova Veneza. Foi maravilhoso, Tinene. mas Já saí a Jade encantada. ainda tem dessas coisas, tá? Porque teve uma outra também que ela não teve uma boa impressão e depois a pessoa surpreendeu ela. Nem me fala. Não é porque assim, ó, eu não tenho hábito, para quem me conhece, eu não tenho hábito muito de expor, botar foto, essas coisas não é só comigo, eu não gosto muito. E aí, domingo agora eu ganhei 2 presentes, eu digo, não, deixa eu postar a fotinho. Ah, Ah, verdade, bom, postou até que mesmo, enfim, né? postou. O livro de psicologia que ela Isso, ganhou lá no Autoliderança, verdade. Opa, isso foi. É, então, assim, né, Michele, cada vez mais, até eu hoje encontrei com a Jana, estava conversando, cada vez que a gente passa por um processo contigo e que vai no encontro contigo, sempre agregando na nossa vida, né? Então, muita coisa que tu falaste ali, muitas vezes de planejamento, eu acabo esquecendo de fazer. Então, porque a vida às vezes é tão corrida, tão louca, que a gente não se dá conta. É. E que a gente, além de fazer esse planejar, a gente também parar um momento para rever, né? Eu planejei, mas por que que isso não deu certo? Mas às vezes Uhum, ele deu certo de um jeito totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? exatamente. Então fica esse momento de reflexão para a gente também, que às vezes sai melhor do que a gente havia planejado. E às vezes não Uhum, saiu como a gente havia planejado, né? uhum, Então, te agradeço, né? Agradeço também a energia das mulheres todas que estão aqui, porque a gente sente a energia de todas elas, né? é E que verdade. cada vez que a gente passa por um processo, novas coisas a gente vai limpando, vai lapidando, vai transformando, vai ganhando, né? E eu terminei um, vou começar outro, né? Aí quinta-feira a gente vai Verdade. conversar mais um Esse ano pouquinho. tem acontecido muito isso, tá, gente? É um nível, é um processo que eu também estou assim. Muita cliente está terminando um e começando outro, terminando um e começando outro, porque entenderam que é um resultado que não tem preço que pague, né? Que aquele dinheiro investido, na verdade, ele volta para ti de várias formas. Isso, Tu é que atrai de assim, ó, a várias formas. gente precisa de um mentor, né? A gente precisa de um mentor espiritual, a gente precisa de um mentor que nos mostre qual é o caminho que a gente está. Às vezes a gente está no caminho certo, mas às vezes a gente não enxerga. É E a verdade. pessoa que está ao nosso lado, nos acompanhando nesse processo, diz assim, ó, olha aqui, já te percebeu quanto tu ganhou nisso, 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 nisso? E a gente às Uhum, vezes não percebe. Por quê? verdade. Porque às vezes a gente está tão bitolado, né? Em, em só querer olhar para o lado que a gente não olha para frente e não enxerga aquilo que está diante dos nossos olhos. Uhum. Então a gente tem só ganho, né? É E como tu sempre maravilhoso. colocasse, né? Mulheres juntas se Se curam. curam. É. Gente, eu também agradeço cada uma, porque a gente prepara tudo com tanto carinho, né? E prepara o material e saber que valeu a pena, porque imagina, né? Vocês estão aqui, então assim, eu trago comigo que só tem que estar quem tem que estar, entendeu? O universo, Deus vai permitir que esteja quem tem que estar. E vocês perceberam que alguns temas chamam mais a atenção das pessoas? Quando foi o do dinheiro, do mindset milionário, tinha 20 e poucas mulheres. Mas o que que eu percebi? Que na hora de planejar, já não é tão interessante assim, né? Então, assim, a pessoa quer saber como é que faz para... Mas, assim, o mindset milionário, ele tem que ter uma mente organizada, planejada, sabe? Então, assim, por aí a gente já vê a mentalidade, ou a gente já vê as prioridades, a gente vê o que que chama mais atenção. Isso daqui que a gente trouxe hoje, na roda da vida, é a mente. O planejamento, tudo isso que eu estou falando é elemental. Isso aqui é para vocês entenderem esse conhecimento, e ele é mental. O mindset do mas, dinheiro, lá, já era mais a parte do físico, na roda da vida seria a prosperidade. Então, assim, cada aula, ela está dentro, ela é uma área. E a área do mental, geralmente, as pessoas não acham tão legal. Elas acham legal do dinheiro, acham legal das emoções, acham legal do espiritual. Mas essa parte mental, ela é necessária. E ô, eu já Michele, trabalhei com isso. Pode falar. tudo isso ali chama o dinheiro, emoções, isso, mas a hora que tu colocou ali no grupo, planejando e organizando os próximos 12 meses, isso me veio assim, me chamou tanta atenção, que é uma coisa que talvez eu nunca faço isso.
Eu, É, assim, eu vou exatamente. porque eu tenho que começar a ver como é que faço para começar a planejar os meus Gente, é próximos incrível. Nem que 2 seja assim, tu meses. colocar numa folha o que que tu quer para cada área, Sim, sabe? Nem que seja assim, tu analisar a tua vida Tem uma apostila que eu dou na mentoria que tu analisa os teus 12 meses, né? De 54 para tu escreve, aquilo te traz uma clareza tão grande, assim, que tu faz assim, uau! Sabe? Porque assim, se tu também não analisar o que que aconteceu lá que tu não fez, como tu fez, tu tem a tendência a repetir de novo. Mais um ano, a mesma coisa, tu entendeu? Então, assim, tem que ter essa clareza, esse choque de realidade, fazer, opa, peraí, lá eu fiz assim, 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 mas agora não vai mais me pegar, vou fazer diferente. Assim, meu comportamento, meu pensamento, a minha atitude, a minha estratégia vai mudar, essa pessoa agora vai me ajudar, e aquela, e tu faz diferente. Porque senão a tendência, tu vai, ó, a roda, tu ficar de novo naquilo ali. Por quê? Porque falta um conhecimento. Esse conhecimento é tu olhar para trás, simplesmente, e ver o que que tu fez, o que que faltou tu fazer. Não é verdade? Isso é tirar tempo, é uma prioridade, tu tirar um tempo para te analisar a tua própria vida. Se nós e não uma tirar esse frase tempo, ô Michele, uma frase que hoje, por acaso, eu li, tô passando ali, olhando as redes sociais, uma frase que me chamou a atenção: "Invista em você antes de fazer qualquer coisa, sim, antes de sim. empreender". Nossa, isso da gente estar aqui, a gente não está perdendo 2 horas aqui. Não, Não, tá a gente está ganhando. investindo, a gente está ganhando. É. Gente, isso aqui é uma aula de uma mentoria, tá? Que era para valer um dinheirão, porque isso aqui é o suprassumo de uma experiência de anos. É verdade. Isso aqui atalha um caminho de uma pessoa, tu entende? Só que assim, nem todo mundo vai entender o valor disso, tu entende? Então, assim, nem todo mundo entende o valor, nem não é o momento, enfim, mas é um investimento, investir o teu tempo e não só honrar aquela pessoa. Quanto mais tu honra aquela pessoa, mais tu também vai ser honrada, entendeu? Foi preparado, foi feito, foi organizado, e assim vai ser. Porque se tu não honra as pessoas, quando for a tua vez, tu também não vai ser honrada. Porque, gente, eu entrei agora também num outro curso aí de física quântica, e a gente estuda as leis do universo, tem as 7 leis herméticas ali, e tem a lei do pêndulo, tem a lei do plantar e colher, tem a lei da ação e reação, e ela não falha. Assim como a gente é com os outros serão com a gente. Isso é a coisa mais certa que tem. Então, aquela frase, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, é simples assim, entendeu? Então, assim, poxa, um dia eu vou ter cliente, tá, mas se tu for uma pessoa que cumpre horário, teus clientes vão cumprir horário contigo. Se tu é uma pessoa que já não cumpre horário, eles também não vão cumprir contigo. É um reflexo. É só reverbera, sai da gente e volta pra gente, sai da gente e volta pra gente. Então, assim, eu estou sempre me policiando porque eu sei que o meu comportamento vai atrair mais daquilo para a minha própria vida. Então, eu tenho que mudar o comportamento para atrair aquilo que eu quero. Porque senão, o que eu faço com as pessoas é o que vão fazer comigo. Isso é a coisa mais certa que tem. Pode observar. Aí tem gente que diz assim, por que, Michele? Tem uma pessoa que diz, Michele, por que as pessoas me devem? Por que de novo eu estou nesse rolo? E por que não sei o quê? Eu digo, por quê? Porque tu também deve para as pessoas e também tu não dá uma satisfação. Eu falei para ela, a gente tem intimidade. Eu falei, amiga, tu tens a fulana que tu deve não sei quanto, a ciclana, tu já ligou para negociar, tu já deu uma satisfação, tu já falou alguma coisa, ou tu se faz de louco e foge. Porque enquanto tu fugir das pessoas, as pessoas também vão fugir de ti. Aí ela disse assim, bah, soco no rim, mas isso tem que ser. Ela diz, só dá soco no rim, ela diz. Entendeu? Então, assim, bate, vai e volta, vai e volta. Assim é a gente. Se a gente está atraindo aquilo ali, porque está saindo aquilo ali da gente. Por mais difícil que seja, a gente aceitar que sai, mas sai, está saindo. A gente atrai aquilo que sai da gente. A gente fica com vergonha, às vezes, nossa, então está saindo isso de mim? Tá, sai coisa bem feia da gente. Por isso que a gente tem que se curar, se limpar para sair coisa boa, para voltar coisa boa. Pessoal, gratidão então, viu? Acho que foi sensacional, eu amei, porque eu amaria escutar uma aula dessa. Para mim faria todo sentido. Eu tenho certeza que a experiência de cada um, a visão de cada um é muito particular. Então, tu pode ir no YouTube pesquisar, não vai ter igual isso aqui.
Porque eu trago a minha experiência, o que deu certo para mim, a minha visão, a minha história. E a outra pessoa vai trazer o que ela vê, o que ela acha. Tem gente que vai trazer técnica, mas ela nem colocou aquilo na prática. Ela foi lá, pegou a ferramenta e vai lá e quer fazer com as pessoas que nem ela fez na vida dela. Enfim, então, assim, esse é o bacana, que é cada um, né? Então, o que eu trago aqui é o meu jeito, é o que deu certo para mim, é a minha história. Então, assim, não vai ter igual. Então, assim, isso que é o legal, assim, tu pode assistir outras pessoas, mas cada uma vai ser de um jeito. E a gente se conecta com quem a gente conhece. Porque às vezes tu vai lá, tu nem sabe se aquela pessoa está falando a verdade, tu não conhece a história dela, a vida dela. E vocês me conhecem. A Luzia me conhece há anos, a Eliane, a Jadna, a maioria que está lá no grupo já são minhas clientes, já são minhas conhecidas. Então, sabe da minha história, sabe aonde eu estive, sabe que já, né, os fracassos, as derrotas, as conquistas. Então, assim, é muito mais fácil, entra muito melhor quando a gente realmente conhece, confia. Então, eu gosto de pegar inspiração de gente que eu conheço de verdade. Agora, uma pessoa que passa num carrão e fala, vem cá, conquistar 1 milhão. Eu não sei se aquele carro é dele, não sei se é verdade. Eu não sei se ele está devendo, eu não sei. Então, hoje em dia, na internet, a gente tem que ter esse cuidado também. Tá cheio de gente pintando uma história lá que não é mentira, que é mentira. Tá cheio de gente querendo ensinar a gente a ficar milionária, batendo foto na frente da casa dos outros. Esses dias a gente até riu e uma pessoa disse assim para uma amiga minha, amiga, vai lá na internet, olha lá para o meu perfil, a minha cabeleireira falou, que uma amiga dela falou assim, vai lá e olha lá no foto do meu perfil, vê se eu tenho cara de rica, vê se eu passo uma imagem de rica. Daí a minha amiga assim foi lá, olhei, Michel, eu disse, não, realmente, quem olha, então tá bom, porque é isso que eu quero passar. Morando num apartamentinho que é 1 quarto, toda endividada. Mas ela pega a roupa emprestada numa loja, ela tira foto na praia, na frente da casa dos outros, na piscina dos outros, e ela passa por rica. E ela vende um curso ali dizendo que aprenda a ser milionária, sendo que ela não é. E as pessoas acreditam, gente. Então, assim, vai modelar alguém que você conhece de verdade. Porque tá cheio de falcatrua por aí. Né? Que a gente querendo ensinar uma coisa que não sabe nem como é, porque nem na vida dela ela conseguiu, como é que vai ensinar aquilo ali? É uma mentira, é uma farsa. Eu só fui começar a falar de dinheiro quando eu comecei a ganhar os meus 20 mil por mês. Até lá eu não falava de dinheiro, não era autoridade para falar de dinheiro, de financeiro. Eu só criei criando a realidade desejada quando eu criei tudo que eu queria. Aí eu me senti esse ano e criei esse ano. Então, assim, para mim, chegar aqui e falar alguma coisa, para mim tem que ser real aquilo ali. Não é, ai, faça assim, seja, faça, tenha. Hoje a gente vê muito isso, né? Seja, faça, tenha, seja, faça, tenha, seja, faça, tenha. É fácil falar para as pessoas, seja, faça, tenha. Mas e tu, conseguiu isso? Porque se tu conseguiu, tu vai dizer como que a pessoa vai ser, como que a pessoa vai fazer, como que a pessoa vai ter. E tem gente que não está ensinando como, ou está ensinando um como errado, porque ela não viveu. Então, assim, modele pessoas que você conhece. Porque senão, às vezes, gente, o dinheiro jogado no lixo. Eu já vi gente pagar mentoria de financeiro, né? Michele, eu joguei meu dinheiro no lixo com aquela pessoa, porque eu fui descobrir, nem ela sabe. Nem ela é próspera, ela quer ensinar planejamento financeiro, você tá toda vida no perrengue, e ela não soube me ensinar. Entende? Então, assim, a gente também tem que ficar esperta, que hoje em dia tá muito de gente... Gente, a internet tá virando terra de quem quer faz o que quer. Tá? Então, assim, na dúvida, modele pessoas que você conhece de verdade, a história de verdade. Porque o que mais tem por aí agora é gente querendo ser, né, querendo passar uma coisa que não é. E aí, você realmente não está aprendendo de verdade, porque né, a energia não é igual, a intenção não é igual, é diferente. Pega uma pessoa aí, tu vai sentir isso. Ah, já aconteceu de eu pegar profissionais que eu me arrependi depois. Dizer, meu Deus, meu dinheiro jogado fora. Era uma mentira, uma farsa. Então, a gente tem que ficar ligado hoje em dia, não acreditar em tudo que todo mundo fala, principalmente não se comparar, né? Às vezes, você é muito mais rica do que muita gente que está lá e você nem sabe. Está lá mostrando. Entendeu? E você está se comparando com aquela pessoa, vai saber que aquela pessoa está passando, eles não têm um pão em casa. Você está achando que ela está abafando e você é a coitada. Não, não é assim, gente.
né? Então, assim, a gente tem que ter muito pé no chão nesse sentido hoje em dia, para não se inspirar, né, em pessoas que não têm uma estrutura de verdade. Porque, assim, depois que tu descobre, tu vai começando a ficar incrédula nas pessoas, isso não é legal. Entende? A gente vai se decepcionando e não é legal você ficar se decepcionando, porque o seu inconsciente começa a ficar com medo de confiar nas pessoas. Então, por isso que quando for confiar, confie em alguém de verdade, para você não se decepcionar, para depois você não ficar com medo de confiar nas pessoas novamente. Faz sentido, gente? Isso faz, né? Então tá, meus amores, exatamente 21h51, horário de Brasília. Na numerologia seria 679, né? O número do meu dom, eu tenho o dom 9. Então, esse número ali seria um 9 agora. Então, eu encerro aqui com o meu número 9 do meu dom. E a gente vai se vendo, então, nas redes sociais, vai se vendo nos grupos, vai se vendo aqui em casa. Quem faz presencial vem aqui em casa. A Jade, a Tinani vem aqui em casa. E as minhas a gente se vê no online, tá bom, meus amores? Ó, gratidão, gratidão, gratidão. Ó, Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Beijo no coração. Obrigada por tudo.